Elizabeth, bem-vinda ao Fisioterapeuta Empreendedor. Já tínhamos feito uma primeira tentativa, estávamos aqui a falar em off há mais de um ano, proporcionou-se agora, não é? Já vamos tentar perceber o que é que andaste a fazer neste tempo, mas antes de explorarmos aquilo que é as tuas incursões mais de curto prazo, eu gostava de saber como é que tu chegas à fisioterapia. Tu és fisioterapeuta, como é que chegas a este mundo? Pois, então, antes de mais, obrigada eu, quer dizer, nós que já nos conhecemos há tantos anos, como ainda há bocado falávamos em off, e é bom finalmente encontrarmos-nos e partilharmos aqui algumas das coisas que eu ando a fazer. Eu sei mais sobre tu do que tu sabes, sobre ti, aliás, do que tu sabes sobre mim. E pronto, vamos já resolver isso. Vamos já resolver isso, exatamente. Pronto, então, eu cheguei à fisioterapia talvez como uma parte significativa dos fisioterapeutas ou dos profissionais de saúde em geral, não é? Eu tinha uma grande vontade de seguir uma formação na área das ciências, na área das ciências médicas, e nem sequer sabia praticamente nada sobre o que era a fisioterapia quando me inscrevi no curso. Sabia que, que se era ali uma coisa na área da saúde, exatamente, não é? Na área da saúde, e que se utilizava praticamente zero fármacos e que estaria ligado ao movimento, mas eu ainda por cima não tinha sequer nenhum exemplo na família, nem entre amigos, portanto, nunca tinha estado numa clínica de fisioterapia. Achei que, por que não? Pronto. Foi assim um salto de fé. Foi assim um salto de fé, ou de alguém que não estava muito definido, que acho que era mesmo acho que essa era mesmo a verdadeira razão. E, entretanto, o curso, foi acontecendo, não é? E no segundo ano eu tive ali uma certa... Estavas na Escola do Porto, não é? Na Escola do Porto, na STESP, e tive ali uma crise de identidade, nunca verdadeiramente confessada a ninguém, onde me questionei, francamente, se o meu percurso passaria por ser fisioterapeuta. O que é que te, na altura, levou a levantar, a criar ou ter essas dúvidas? Olha, eu acho, embora já vá há quase 20 anos atrás, não é? Mas eu tenho uma certeza, quase uma certeza, de que terá sido o facto de termos começado a fazer estágios e, portanto, o panorama nacional da fisioterapia nessa altura era muito pouco inspirador. Portanto, aquilo que os fisioterapeutas faziam nas clínicas convencionadas e mesmo até em contexto hospitalar era assim bastante mecanicista, eu diria, não é? Sem obviamente querer ferir suscetibilidades, mas a minha interpretação era, eu tinha uma ideia formada em relação à fisioterapia já no segundo ano, não é? Porque já tinha feito o primeiro ano, e, entretanto, obviamente, tinha feito a minha investigação até sobre aquilo que se fazia noutros sítios e achava que aquilo que eu estava a experimentar era muito redutor, era uma visão muito redutora da fisioterapia. E, portanto... Tiveste logo esse insight no segundo ano nos estágios, é isso? Sim, tive. Pronto. Foste bem mais perto daquilo, eu só tive depois de ir para o mercado de trabalho. Mas eu continuei e entretanto, ou seja, depois até me inseri na máquina, não é? Um bocado para, deixa cá ver se isto é mesmo assim, e um bocado porque fui com a maré, eventualmente também, não é? Mas no fundo tive aqui esta dúvida muito grande. E nessa altura, recordo-me muito bem que um dos motivos que me levou a continuar o curso foi o facto de, através, penso eu, de um boletim da APF, portanto, da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, ter-me deparado com um artigo sobre a fisioterapia em contextos de crise humanitária. E naquela altura, um bocado imbuída pelo sonho, talvez, não é? Por este lado assim, eu posso salvar o mundo. Eu acho que quero continuar a ser fisioterapia, quero trabalhar um dia com uma destas organizações. Na altura, uma das organizações que mais me chamou a atenção foi a Health Volunteers Overseas, porque assentavam o seu trabalho na educação que levavam aos sítios mais necessitados, não é? Portanto, tu achas que de alguma maneira aquilo que te manteve naquele rumo foi essa tua conversa interior de que um dia talvez pudesse ajudar por essa forma? Sim. Eu lembro perfeitamente dessa noite, lembro-me até de pormenores, de onde é que eu estava, ia fazer o quê, portanto acho que foi mesmo assim não diria um ponto de viragem, foi um ponto de viragem em termos de confusão mental, de fico, não fico, mudo de curso, faço outra coisa. Mas sentiste que a partir daí ficaste muito mais tranquila? Sim, serena, de género, ok, este pode ser um percurso que me vá satisfazer, não é? Ou seja, que me vá fazer sentir realizada, no fundo era esse o meu grande objetivo, era fazer uma coisa em que eu acredito, onde me sinta plena, onde sinta que as minhas capacidades, obviamente técnicas e cognitivas encaixem, mas onde eu me sinta uma pessoa, não é, no meu todo, preenchida e realizada.
Pronto, achei que aquilo faria todo sentido. Obviamente depois me esqueci desta noite. E entretanto, porque a vida foi, não, entretanto o curso acabou e a vida foi-se encaminhando, foi acontecendo, exatamente, foram surgindo oportunidades, nomeadamente, portanto, eu até comecei mesmo, os meus primeiros trabalhos foram em clínica convencionada, bastante inspiradores, como te digo, mais uma vez, portanto a minha opinião não mudou aí. Mas entretanto surgiu a oportunidade de ir para o Boa Vista Futebol Clube, fazer parte da equipa sénior feminina de voleibol, que na altura era uma das melhores equipas femininas, portanto, nós entretanto ganhamos a Taça de Portugal, perdemos o campeonato para o Castelo da Maia na altura, que era talvez a equipa mais equiparada, exatamente, e com isto ainda dei um saltinho até à Seleção Nacional Feminina também, portanto, não muito tempo, porque economicamente era impossível viver, de facto, do voleibol. No voleibol, mas como fisioterapeuta? Como fisioterapeuta, sim, okay. Como fisioterapeuta. E, entretanto, estou a acabar esta minha participação na Seleção Nacional de voleibol e, entretanto, surgiu a oportunidade de trabalhar para o Hospital Pedro Hispano, onde fiquei 12 anos, portanto, na ULS Matosinhos, que entretanto se transformou na ULS Matosinhos, e onde cheguei também a trabalhar durante 2 anos, portanto, quando abriram as UCCs, as ECCIs, estes cuidados na comunidade, eu fiz parte de uma das equipas pioneiras, no Conselho de Saúde de São Mamede em Festa, portanto, onde a fisioterapia começou a entrar na comunidade. Exatamente, portanto, foi uma experiência bastante interessante também. E, entretanto, portanto, isto obviamente já passaram aqui 12 anos, não é? 12 anos, desde que saí da faculdade até que saí do hospital. E, mais uma vez, estes 12 anos no hospital foram uma verdadeira escola, em termos clínicos, obviamente, em termos de atuação profissional, não é? Nas suas dimensões muito concretas, mas uma escola em termos humanos, em termos de relações interpessoais, em termos humanos pela relação com os utentes, pelos casos, é um hospital central, não é? Portanto, apanhamos casos muito agudos e alguns casos que nos tocam bastante, portanto, é uma viagem que transforma as pessoas, se nós nos quisermos obviamente entregar essa transformação, é uma viagem que nos transforma positivamente, eu diria sempre. Mas em termos profissionais houve ali uma fase longa, talvez, longa demais, em que a minha insatisfação era clara, portanto o que eu sentia... Ainda no Pedro Hispano? Ainda no Pedro Hispano, portanto ali os últimos, diria, 3, 4 anos foram uma espécie de preparar terreno interior. E qual era a fonte dessa insatisfação? A fonte da minha grande insatisfação portanto, ou foi e continua a ser, porque acho que as coisas não mudaram muito. Eu acredito imenso no potencial do trabalho hospitalar, porque é uma instituição onde coexistem diversas áreas profissionais ligadas à saúde e não só, não é? E, portanto, o trabalho de equipa é uma realidade que pode e deve ser constante, eu diria, não é? Mas, na verdade, há diversas paredes que se erguem entre departamentos e esse potencial vai-se esbatendo, não é? Vai-se esbatendo, exatamente. Portanto, eu ainda sou do tempo, embora nesta minha curta vida, não é? Mas ainda sou do tempo em que o acesso aos processos clínicos dos utentes nos era vedado e onde, ao escutar um utente, era também considerado ato médico e, portanto, nós não poderíamos fazer. Claro que também sou do tempo em que isso reverteu, não é? Com muita satisfação, mas... Este é só um exemplo de outras tantas coisas que, entretanto, não se esbateram e que continuam a acontecer. Então, eu sabia, obviamente, que as coisas poderiam ser de outra maneira, não é? Muito mais em colaboração, muito mais a interagirmos uns com os outros, e eu queria muito explorar esse lado, queria muito dar asas a essa certeza que eu tinha, e ele sentia... Portanto, a tua insatisfação era muito mais do ponto de vista daquilo que era o teu espaço técnico e espaço de interação com outros profissionais, muito mais do que condições de carreira ou coisas do género? Sim, não tem nada, eu não sou nada carreirista, portanto, aliás, a minha vida até é um bocado caótica a esse nível, não é? Como podes ver, ou seja, eu nunca tive assim uma grande orientação de eu vou fazer isto, vou seguir por aqui, porque depois vou conseguir chegar a este posto ou àquele, não, quer dizer, eventualmente acabará por acontecer, não é? Mas é mais casual ou mais construído com base noutras premissas. E... Sim, a minha insatisfação é muito mais há oportunidades que não estamos a aproveitar e eu consigo viver com isso durante algum tempo, mas não consigo viver com isso sempre, sabendo que podemos fazer diferente, não é? Pronto, e não sabendo como fazer com que a mudança acontecesse em tempo útil, porque, mais uma vez, ainda que eu dure 100 anos, ora bem, continuam a ser coisas que poderão demorar tempo demais, então vamos cá ver como é que se faz noutros sítios, não é?
E assim foi, portanto, eu acabei por me despedir, por rescindir contrato em 2015 com o Pedro Hispano, no início de 2015. Tinhas um trabalho a full-time? Tinha um trabalho a full-time, mas a verdade é que nestes 12 anos, durante 8 anos, portanto, 8 destes 12 anos, eu trabalhava também em prática privada. Tua em paralelo? Sim, minha em paralelo. E, portanto, foi fácil, no fundo, depois ficar totalmente dedicada à prática privada, até muito mais liberta, porque eu trabalhava, de facto, horas demais. Foi um grande alívio e houve uma certa realização extra também de começar a fazer algumas coisas com mais tempo e com mais dedicação e a ter mais tempo à minha vida pessoal também. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu, quando fizeste essa mudança da tua vida meramente não, mas quando largaste esse emprego fixo, por conta de outrem, Sim. já tinhas um rendimento, ou já antevias um rendimento crescente através da tua prática privada que, de alguma forma, te reduziu o risco? Sim. Sim, é que muitas vezes as pessoas vão perguntando quando é que eu devo fazer, devo largar tudo, etc. E eu dou sempre a sugestão, que não segui, que é, faz uma coisa em paralelo e quando aquilo já tiver uma determinada dimensão é muito mais lógico sair. Foi isso que tu fizeste, de alguma forma? Ora bem, eu trabalhei 8 anos, não é? Portanto, foi aquilo que eu te disse, durante esses 8 anos eu trabalhava no Pedro Hispano e trabalhava no gabinete. Eu posso dizer que como eu não trabalhava lá full time, não é? Eu não estava a explorar o potencial que tinha lá. Portanto, eu não te posso dizer... Mas já intuías que podias fazer o que Intuía que sim, mas mais do que isso, eu queria mesmo era sair do país, percebes? Eu queria mesmo, aquilo foi só ali um período de espera ou de preparação, que acho que é mais por aí. Portanto, a minha vontade não era ficar ligada ao gabinete durante o resto da minha vida, ou seja, seria sempre um porto onde voltar, até porque já tínhamos uma casa montada, não é? Mas a minha ideia não era transitar deste duplo trabalho para um trabalho só dedicado à prática privada, não nessa fase da minha vida, não é? Portanto, a minha vontade era transitar precisamente para experiências no estrangeiro. E também, mais uma vez, sem nada muito definido, ou seja, o que eu queria era trabalhar, queria trabalhar na área da saúde da mulher, eu queria trabalhar na área do desporto, as musculoesqueléticas, isso sim. E querias estar no estrangeiro? Eu queria estar no estrangeiro. Eu queria ver como é que as pessoas trabalhavam noutros sítios, não é? E tinha muita vontade, eu gosto imenso de viajar e já tinha viajado bastante, mas cada vez que viajava sentia que ir por 2, 3 semanas e voltar era muito pouco. Sentia que estava sempre à superfície daquilo que poderia vivenciar nesses locais, não é? Então estava mesmo disposta a viver temporadas fora do país e a trabalhar nesses locais, a viver nesses locais, que é como mais ou menos nos conseguimos aperceber de como é que as pessoas funcionam e como é que as pessoas vivem as suas vidas e de como é que eu vivo nesses contextos, fora da minha base. Como é que vem essa tua motivação de quereres conhecer, quereres-te, no fundo, integrar em novas culturas? Olha, eu não sei muito bem, mas deve ser do mesmo sítio onde vem o meu 1,72 m e os meus olhos claros. Não sei, é assim, eu acho que sou assim desde que me conheço como gente, portanto faz parte da minha personalidade. E em que outros aspectos da tua vida é que isso vai manifestando? Essa curiosidade e essa disponibilidade para aprender outras coisas? Consegues perceber? Em que outros aspectos? Olha, eu diria que em praticamente todas as áreas, até porque eu digo muitas vezes, eu sou fisioterapeuta, eu gosto imenso de ser fisioterapeuta profissional de saúde, não é? Mas no fundo eu poderia ser outra coisa qualquer. Por exemplo, olha, eu poderia ser professora, por exemplo, em qualquer área na qual obviamente me tornasse um bocadinho perita, exatamente, mestre. Poderia ser engenheira, eventualmente, mais ligada à área ambiental, mas sim. Mas sempre com esses traços comuns de poderes viajar e envolver-te em novas culturas, é isso que... Sim, eu diria que sempre mais ligada à área da ciência, porque a ciência é uma linguagem bastante universal, não é? E, portanto, faz com que nós sejamos funcionais em qualquer sítio do mundo, por isso nunca seria advogada. Ok. Isso mas seguramente... podias, de facto, estar num sítio qualquer do mundo, com um papel qualquer como advogada, a ajudar alguém, Sim. etc. Mas, portanto, faltava-te essa linguagem mais universal, é isso? Sim, exatamente. E diz-me uma coisa, tu, pegando em 2 episódios da tua vida, 2 momentos, esse em que começaste a sentir algum desconforto no Pedro Hispano, com a vida que estavas ali a ter e com as perspectivas que estavam ali a desenhar, ou a não desenhar, e aquilo que sentiste uma série de anos antes, para aí 10 anos antes, ou coisa que valha, naquele segundo ano, em que também começaste a sentir algum desconforto. Consegues ver alguns padrões, por um lado, de desconforto, por outro, da tua percepção do desconforto, como é que tu te apercebes disso, e ainda, como é que tu reagiste ao desconforto?
Eu gostava de perceber como é que é aí o teu Sim. mapa mental. Pronto, olha, o desconforto começa a manifestar-se numa falta de vontade de ir trabalhar ou de ir para a faculdade, que não é, no fundo, aquela coisa de acordas de manhã, abres os olhos e pensas, quarta-feira, pois, exatamente. E depois, não é, eu tenho um sentido de compromisso muito apurado e depois, claro, depois daqueles 10 segundos de hesitação e claro, obviamente, e viste a camisola e vou, não é? Mas em algum dilema, de todo modo? Sim, ou seja, super operacional, não é? Ou seja, a fazer aquilo que tenho que fazer e de uma forma bastante briosa, não é? Exatamente, cumpro, mas não brilho, obviamente, não é? Porque, ou seja, depois fico pouco inspirada, não é? E, no fundo, o lado mais criativo acaba por ficar abafado. Embora... E sobretudo, se calhar, imagino que, pegando o que tu dizias há pouco, talvez sintas que não vives uma vida plena nessas alturas, é isso? Exatamente, sim. Sinto que estou a viver aquém, não é? E aquém no meu mundo interior, não é? De me sentir plena e realizada, obviamente. E depois, da mesma maneira que... Como é que eu reajo? Eu também tenho um instinto de sobrevivência bastante apurado, que felizmente está um bocadinho mais calmo. Ou seja, tenho esta coisa de, às vezes, viver as coisas ou as situações como se estivesse a morrer, não é? Ou seja, agir por instinto e agir rapidamente e ter que ser bastante eficaz na tomada de decisão que vou ter e, portanto, fazer logo uma mudança rápida. Estou cada vez mais ponderada, ainda bem, e acho que nas grandes decisões da minha vida, felizmente, consegui ter essa capacidade de ponderar e de não agir assim tanto em modo instinto de sobrevivência, exatamente. Mas imediatamente ele fica ativo, portanto, eu começo logo a pensar em planos, em estratégias de, ok, se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, e por aqui, se eu for por aqui, o que é que vai acontecer, ou o que é que poderá acontecer. Portanto, começo mentalmente a estabelecer, assim, algumas estratégias. Alguns caminhos possíveis. Sim, alguns caminhos possíveis. E depois como é que fazes? Analisas cada um deles? Ou vais apenas sentindo aquilo que eventualmente seria mais Sim, prazeroso? Eu tenho uma mente bastante analítica também, portanto, há sempre essa análise que é feita, mas eu acho que o que eu sinto acaba por dar a machadada final na decisão, portanto, o que acho que é uma boa combinação. Mas se calhar o que farás é, fazes com essa dimensão mais analítica, excluís algumas coisas e depois fazes a decisão final, tomas a decisão final de acordo com... Já me apanhaste, é exatamente isso. Eu tenho, por norma, muita facilidade em saber aquilo que não quero, às vezes mais dificuldade em saber concretamente aquilo que quero ou para onde é que vou. Mas... E como é que tu sentes aquilo que te vai dar mais, ou que tu achas que te vai dar mais gozo, mais estímulo? Que sinais interiores é que tu aos quais vais prestando atenção ao ponto de tu dizeres, ok, é por aqui? Consegues descortinar esse teu processo? Sim, olha, eu acho que é pôr-me literalmente fora da minha zona de conforto, é sempre uma possibilidade que me dá algum estímulo, ou um estímulo extra bastante grande, ou seja, eu vejo ali uma grande capacidade ou um grande potencial para aprender e para evoluir. E muitas vezes é mesmo não saber sequer onde é que eu vou estar ou como é que vai ser praticamente em nenhuma dimensão desse novo acontecimento, não é? Sabendo que há uma estrutura base, eventualmente, mas sem saber sequer muitas coisas. E essa sensação de que me estou a pôr literalmente fora da minha zona de conforto é uma coisa que me entusiasma por norma bastante. Tens prazer no desconforto? Eu tenho prazer em perspectivar o que virá do desconforto. Certo. Sim. Como é que tu te treinaste para isso? Porque isso é uma coisa pouco natural para a maior parte das pessoas. Tens noção de alguma coisa, por exemplo, na tua infância que tenhas feito ou circunstâncias que tenhas vivido que te tenham obrigado a habituar-te ou até arranjares algum prazer e alguma confiança no teu desconforto? Olha, eu diria que não de uma forma muito óbvia, ou pelo menos não de uma forma muito óbvia, porque eu tive uma infância bastante normal, onde brinquei imenso e, portanto, nem sequer tinha assim grandes obrigações, sim, não é? Se calhar nas brincadeiras podiam ser brincadeiras que treinaste para isto, de alguma forma. Sim, sei lá, eu cresci a brincar no quintal dos meus avós, não é? Por isso, muito rodeada por aquilo que os miúdos mais precisam, diria eu, que é brincar com elementos da natureza e explorar e por aí adiante. Mas a verdade é que sempre fui um bocado aventureira mesmo quando era miúda e pronto, eu adorava pôr-me em situações de algum perigo, não diria, mas pronto, no fundo caía muitas vezes e magoava-me e tal, mas nada de extraordinário, portanto só arrachei a cabeça uma vez, portanto nem foi assim, nada. Mas eras tipo criticada quando isso corria mal? Muito. Mas tu sentias que tinhas que ajustar o teu comportamento a seguir ou continuavas com algum aventureirismo? Eu até queria ser bem comportada, mas eu não conseguia.
Portanto, vem de alguma forma essa Sim. irreverência, Sim. consegues fazer um tracking mais lá atrás. Sim, acho que mais uma vez já faz parte do meu genoma eventualmente, sim. Então te interrompi-te, entretanto, para fazermos estas incursões. Sim, não tem mal. Estavas a dizer, a descrever o teu processo, como é que sentias o caminho e, portanto, a certa altura estavas precisamente a seguir esse caminho quando estavas ali já no teu gabinete, não é? Sim, e portanto eu estava na fase em que tinha saído do hospital, não é? Acho que foi aí que paramos ou que interrompemos e que me dediquei quase durante um ano, praticamente me dediquei só então a este trabalho em prática privada. E conseguiste nessa altura de alguma forma acalmar a tua intranquilidade? Sim, porque eu já estava com os olhos postos noutro projeto, que era, portanto, eu ainda antes de sair do Peito Hispano, mas quando já tinha decidido sair, propus-me para ir trabalhar num hospital que existe em Doha, no Catar, que se chama Aspetar, é um hospital ligado à medicina ortopédica e à medicina desportiva, e foi um processo muito longo, de mais de um ano, entre entrevistas, papeladas e por aí adiante, sim, e portanto eu sabia que iria acontecer, só não sabia era quando, não é? Portanto, vivia um bocado também alimentada por essa perspectiva de viver para o Médio Oriente e pronto, de trabalhar mais uma vez num hospital, não é? E de ver como é que seria, pronto, e isso acabou por acontecer. Diz-me uma coisa, eu tenho que te interromper outra vez, eu não resisto, é tanta sempre coisa quiseres. que me está a despertar curiosidade. Como é que as pessoas mais próximas reagem a esta, primeiro, deixares um emprego fixo, sim, numa entidade pública, etc., e vais a abraçar a incerteza absoluta que é seres basicamente empresária, não é? Estás por tua conta. Sim. E depois, como é que largas aquilo que estás, para todos os efeitos, estás num contexto protegido, porque é o teu contexto do país natal, etc., e de repente e vais para outra coisa qualquer. Como é que o teu entorno vai reagindo? Olha, isto já aconteceu há 3 anos, ou seja, quando começou a acontecer esta fase mais andorinha da minha vida, não é? Foi há 3 anos. Neste momento já com muita normalidade. Nessa altura foi bastante difícil, principalmente para os meus pais, que também tinham um bocado esta ideia do Médio Oriente como um local do mundo bastante perigoso, não é? Bombas por todo lado. Exato, não importa qual é o país, o que importa é que, pronto, e a instabilidade geopolítica nós sabemos que existe, não é? Mas há países mais tranquilos que outros, e o Catar é ainda um desses países onde se vive muito tranquilamente. Portanto, começou logo por aí, pelo facto de ser uma zona potencialmente perigosa. E por isso, portanto, por deixar o certo pelo incerto, embora que não é totalmente, não foi de surpresa, não é? Porque eu sempre fui falando, não falava todos os dias, mas voltei meia e ia falando. Eu acho que havia sempre uma certa esperança de que isto fossem só... Devaneios, exatamente, e que eu nunca viesse a dar, não é? Concretizar isso, uso a estes devaneios, mas entretanto, portanto, depois das primeiras 2 experiências fora do país, passou a ser bastante normal, tanto é que já estou aqui a fazer um atalho de força, exatamente, mas quando eu comuniquei às pessoas mais próximas que ia para o Iémen, não é, que é efetivamente um país em conflito armado, foi muito normal, vais para o Iémen, ok, então olha, toma um bocado de cuidado e tal, mas volta, tá, nós estamos aqui à tua espera. Como é que é a tua preparação, como é que foi a tua preparação para deixares o Peito Hispano? Portanto, primeiro é uma preparação, eu diria, para um contexto mais, até do ponto de vista financeiro, mais instável. Como é que tu te preparas para isso? E depois como é que tu te preparas para mudar de país? Como é que é o teu processo interno de adaptação? Tu vais visualizando a tua nova vida, vais-te preparando financeiramente, vais estudando a tua próxima realidade? Como é que tu fazes? Olha, financeiramente eu nunca tive uma preocupação muito grande, até porque inteligentemente ou por uma questão de acaso, como eu nunca tive muitos compromissos financeiros, não é? Portanto, grandes empréstimos para pagar e por aí adiante, isso acabou por me dar uma certa liberdade de escolha, não é? Portanto, quando tu não te acorrentas, exatamente, portanto, essa área estava relativamente controlada, exatamente. Depois é... Mas desculpa, ainda nesta questão financeira, porque assusta muitas das pessoas que nos vão ver. Como é que tu ao deixares algo, não é? E vais deixar um emprego e vais para o teu espaço, ou deixas o país e o teu negócio, os teus clientes, e vais não sei quanto tempo para fora, tu como é que o fazes? Vais naquela e, quando regressar logo se vê, metes na cabeça que se tiveres que mudar de emprego e vais vender pizzas, como é que tu fazes isso? Ou tens €1 milhão já aí, portanto é tudo exato, mais tranquilo? Eu não ia dizer, não estou a brincar. A última hipótese é claramente não verdade.
Eu acho que o facto de eu ter estado no mercado português e num mercado mais ou menos conciso durante 12 anos da minha vida e ligado à privada durante uma parte significativa desses 12 anos, fez-me criar, obviamente, uma carteira de utentes, não é, de clientes, que agora posso dizer, neste momento, que continuam a procurar-me e a trazer outros utentes. Tens alguma confiança que, mesmo que estejas algum tempo sem estar cá, isso tem acontecido. Okay. Eu nem diria que é confiança. Tem acontecido. Eu fico sempre naquela de não sei, só depois de 6 meses fora do país, não é? Ao voltar, se de facto vou ter ou não esta facilidade de reentrar no mercado. Mas sempre naquela perspectiva de vamos experimentar para ver no que é que dá. Agora, o que é que eu tenho comigo que me ajuda imenso a não ter essa preocupação, pelo menos não demasiado presente, é o facto de eu sei que eu posso ser fisioterapeuta em qualquer lado do mundo e em qualquer lado do país também, não é? E portanto, e em qualquer contexto. E tens essa disponibilidade para... E tenho essa disponibilidade, exatamente. Portanto, não me sinto presa a um contexto em particular e tenho muita curiosidade. Portanto, eu tenho sempre curiosidade em experimentar contextos diferentes. Portanto, quase tens uma certa desilusão quando regressas e as coisas continuam a correr bem. eu ainda estou para vir e tenho estes utentes maravilhosos que me fazem ter uma vontade extra de voltar a Portugal. Começam a mandar mensagem: olha, tu não vinhas agora, tu disseste-me que vinhas em março, não era? Não, meio de abril. Portanto, há este lado, não é, que é muito carinhoso, obviamente, da sensação de que há pessoas que te esperam, obviamente que não será assim, mas isto acaba por passar um bocado essa aura e o que dá assim um prazer extra em voltar, para ver a família, os amigos e também para retomares o trabalho. Eu voltei do Iémen e 2 dias depois estava a trabalhar, portanto, o que é a trabalhar com alguma, obviamente não a trabalhar 20 horas por dia, não é? Mas a voltar ao mundo do trabalho, o que foi ótimo em termos de readaptação a uma realidade bastante diferente daquela de onde eu vinha também. Portanto, a primeira experiência que foste para fora foi para o Qatar. E foste para um sítio tranquilo, foste para um hospital. Sim. Uma cidade super desenvolvida, não é? Bastante cosmopolita, bem mais cosmopolita até do que o meio onde... E a tua grande motivação foi sobretudo, teres outras experiências pessoais, não é? Sim. E o facto do hospital ser... vocacionado para a medicina ortopédica e desportiva, teve aqui um grande peso na minha decisão de me candidatar. Está ligado à Aspire, não é? De alguma forma? Sim, exatamente. Faz parte da Aspire Zone, que é a grande empresa, não é? E o Aspectar é só uma das muitas empresas, das subempresas ligadas à Aspire Zone, à Aspire Foundation. E qual foi a experiência até agora, por um momento, pomos um bocadinho de lado a questão pessoal, mas pessoal ou mais macro, Sim. A questão técnica. Como é que foi a tua experiência enquanto fisioterapeuta nessa realidade? Olha, ficaste a achar que, afinal, em Portugal faz muita coisa mal, faz muita coisa bem? Não, nós somos profissionais francamente muito bons em Portugal. Eu já não tinha essa dúvida. Eu sempre achei que nós éramos, em termos de formação e em termos de potencial profissional, bastante bons. Eu acho que o sistema em Portugal, não é, não favorece, principalmente o Sistema Nacional de Saúde e o sistema privado, mais convencionado, não favorece esse potencial. Exatamente. Mas a verdade é que com o advento de um número cada vez mais crescente de fisioterapeutas e com a necessidade de sermos mais criativos e de criarmos formas paralelas de se vivenciar a fisioterapia, isso tem vindo ao de cima, não é? A minha grande busca era, no fundo, tentar chegar mais facilmente a isto que é um trabalho mais em equipa, a ter acesso a um outro lado do trabalho hospitalar, se assim quisermos dizer, não é? Talvez uma certa frustração dos 12 anos no Pedro Spano, exatamente, e onde eu sentia que havia uma série de bunkers onde eu não conseguia entrar, não é? Isso, sim, era uma certa frustração. E encontraste essa abertura lá? Super abertura, exatamente, imensa autonomia, mas encontrei também uma certa desorganização e uma preocupação muito grande com a imagem. Tu sabes que o Qatar há de receber eventualmente o Campeonato do Mundo de 2022, o Aspectar, a Aspire Zone Foundation estão ligados portanto, ao evento, não é? E há muito não querem falhar, não é? Não querem falhar, exatamente, e querem muito promover o hospital como um hospital muito ligado à alta competição. O que não é verdade e, portanto, fez-me muita confusão esta sensação de estarmos a passar uma ideia para o mundo que não corresponde àquilo que depois fazemos na realidade, não é? E há, de facto, uma vertente ligada à alta competição, mas há uma vertente ligada aos cataris, à população local. Normalíssimo, exatamente, e que deveria ser um motivo de orgulho, e eu não senti esse motivo de orgulho da parte da administração do hospital, se quisermos assim dizer, não é? Desde a macro até às mais micro, até às micro administrações dos vários departamentos. E, portanto,
esse desalinhamento fez com que eu, a dada altura, não sentisse que não queria mais vestir aquela camisola, porque depois, isto depois tinha reflexo. Ok, mas isso é uma questão quase de organização mais política dentro do hospital. Mas como é que é a relação entre as pessoas? Como é que era o teu dia de trabalho lá? Quais são as diferenças face àquilo que se consegue encontrar aqui em Portugal? Os casos eram discutidos em grupo, não eram? Sim. Havia mais tecnologia, não havia? Tinhas mais tempo por pessoa, não tinhas? Sim. Como é que isso... Dá-nos assim Pronto, então, uma panorâmica. Nós tínhamos um horário de trabalho fantástico, trabalhávamos das 8 da manhã às 4 da tarde, não havia turno da tarde, que era assim outro fenómeno bastante interessante, a sensação de que se estava a desaproveitar uma série de instalações incríveis, não é, ali num horário que poderia perfeitamente estar a ser aproveitado. Em termos estruturais, o hospital tinha, de facto, instalações mesmo muito boas, muito equipamento, algum dele, de certa forma, obsoleto, porque tinha uma grande aparência, mas depois, em termos funcionais, acabámos por não tirar grande rendimento de algum desse equipamento. Tínhamos reuniões para discutir casos 2 ou 3 vezes por semana, isso era feito com bastante frequência, de uma maneira muito... dentro do departamento de quê? Da reabilitação? Como é que aquilo se chamava? Por isso, a reabilitação ocupava praticamente todo o hospital, portanto, era a grande força de trabalho do hospital, era a área da reabilitação, da fisioterapia. Obviamente também havia a área médica, mas o espaço físico continha vários fisioterapeutas, já não me recordo bem, mas seríamos mais de 30, e portanto, em subdepartamentos ligados ao grande departamento da reabilitação ou da fisioterapia. Por isso, mas tipo em ginásio, dentro dos internamentos? Como é que... Sim. Portanto, era em ginásio. Nós também tínhamos atuação no internamento, mas era pouca, portanto, era quase tudo em contexto de ginásio. Mesmo os utentes internados, como eram cirurgias ortopédicas, não é? Acabavam por descer às nossas instalações para fazerem fisioterapia. E pronto, tínhamos então essas reuniões muito frequentes para discutir casos, sim, até porque havia sempre muita gente a chegar de novo e a ideia era que nos colocássemos todos mais ou menos no mesmo standard de avaliação dos utentes. Estás a dizer, já tem que chegar de novo profissionais? Profissionais, sim. Porque aquilo há muita, eu tenho a ideia que há relativamente muitos estrangeiros que trabalham lá, não é? Sim, há muitos, todos. Sim, na área clínica, só a minha chefe mais direta é que era Qatari e que tinha praticamente não funções clínicas, portanto eram mais funções de coordenação, todos os outros eram expatriados. E uma grande percentagem ocidentais, australianos, sim. Por isso, alguns colegas dos países mais do Maghreb, Tunísia, Egito, mas sim, a grande maioria ocidentais. Eu já vou explorar isso, mas como é que era depois tu pegavas um doente sozinha? Sim. Passava pelo médico antes, o médico dizia o que é que tinhas de fazer, como é que era isso? Portanto, os utentes, a via de entrada no hospital era através do médico. Acesso direto, não me recordo alguma vez ter tido nenhum utente assim de acesso direto, mas depois vinham só com uma indicação clínica para fisioterapia, na maior parte das vezes, até porque nós não tínhamos fisiatras a trabalhar connosco, se não me falha a memória. Eventualmente teríamos um fisiatra convidado ocasionalmente porque vinham fazer alguma palestra. Portanto, seriam sempre médicos ortopedistas ou ligados à medicina desportiva e que depois de fazerem a sua primeira avaliação ao utente, encaminhavam para a fisioterapia se houvesse necessidade. E, portanto, eu pegava na informação clínica do utente, no seu processo, não é? E fazia a minha avaliação e estabelecia havia, o plano. Uma espécie de um standard que toda a gente tinha a cumprir ou cada um podia abordar de acordo com a sua base de conhecimento que já trouxesse? Sim, portanto, havia um standard que funcionava como guideline, não é? Mas não havia obrigatoriedade nenhuma de seguirmos rigorosamente aquele standard, o que era bastante bom, obviamente. Portanto, tu tiveste liberdade? Sim, bastante liberdade, sim, eu sentia bastante autonomia. E como é que era a relação com os outros? Agora vou entrando aqui numa dimensão mais social, mas também ainda técnica, como é que era a relação com os outros 30 e tal pessoas, mais médicos, mais não sei o quê, e ainda por cima gente de todo o lado do mundo? Como é que era essa coordenação e como é que era, se isso é só coisas boas, também tem coisas más, como é que era essa articulação toda? Olha, a articulação tem sempre um potencial bastante grande em termos daquilo que se pode partilhar, não é? Receber e dar, obviamente. Claro que, como em todos os cenários, depois criam-se grupos mais pequenos, porque é uma questão de empatia, não é? De tu te encontrares mais facilmente numas pessoas do que noutras. Mas como o hospital o serviço estava dividido na área mais ligada à alta competição e depois na área mais ligada ao atleta recreacional, chamemos assim, ou até às pessoas que eram completamente sedentárias e que estavam ligadas, portanto, que seriam depois encaminhadas para essa área dos atletas recreacionais, mas não era tão bonito chamá-los não atletas, não é?
E, portanto, já havia ali uma compartimentação física. Eu passei pelos três, eu digo os três porque depois nós estamos a falar de um país islâmico, não é? E, portanto, tínhamos a área feminina e a área masculina, quer na área dos atletas de alta competição, quer na área dos não atletas. Tratavas homens? Sim, eu comecei por trabalhar na área dos atletas homens e depois fui para a área das atletas mulheres e, entretanto, depois passei para a área dos não atletas mulheres. Mas, entretanto, também dava um pulinho às vezes. Já agora, os profissionais homens também tratam mulheres? Não. Ou só as mulheres é que podem tratar homens? Não, só as mulheres. As mulheres as mulheres ocidentais têm, eu diria, uma posição privilegiada num país islâmico, porque conseguem interagir com bastante fluidez, quer com o mundo feminino, quer com o mundo masculino. E isso é um privilégio. Claro, porque os homens, um homem, nomeadamente solteiro, ocidental, num país islâmico, tem uma série de restrições, não é? Sim, se tu não fores pai ou avô ou irmão de uma mulher islâmica, não muçulmana, a verdade é que não tens quase relação com essa mulher. Sim, tens uma relação cordial, de cumprimentar e de uma conversa fugaz ou profissional, mas que não vai passar disso. E tem que ser bem fugaz, não é? Sim, idealmente seria bem fugaz. Depois depende um bocado, não é, do quão rígidas são ainda as vivências islâmicas. Mas num país como o Iémen, vamos sempre voltar ao Iémen, sim, numa zona tribal, como a zona onde eu estive, isso era mesmo vivenciado à sério. Portanto, um homem que não cumpre estes requisitos terá sempre uma interação muito fugaz. Muito restrita, não é? Muito restrita, sim. E como é que foi essa tua adaptação cultural? Ainda no Catar? Ainda no Catar. Porque é muito mais soft depois do Iémen, não é? Foi muito fácil, eu até... Já tinhas visitado algum país muçulmano? Eu tinha estado na Tunísia, portanto, mas é Magreb, não é? Assim, mais soft, eu diria, e tinha estado no Dubai, mas o Dubai é um playground, se formos a comparar com os outros países do Golfo, por isso não tinha sido uma experiência... Mas não tinha estado a trabalhar, não é? Não, tinha estado só de férias, ainda por cima, não é? Portanto, só de férias. Portanto, vi o lado mais fácil, digamos assim, desses países. No Catar foi relativamente fácil porque Doha é uma cidade bastante cosmopolita e bastante ocidentalizada, embora tu vejas marcos claros do islamismo, não é? Os cataris continuam a vestir-se de uma maneira muito tradicional, as mulheres com a sua abaia e com o seu hijab, portanto com o seu lenço, raramente vês uma mulher de rosto coberto, portanto quase todas expõem a sua face e são muito bonitas e portanto arranjam-se bastante, e os homens envergam com muito orgulho os seus camiseiros brancos, impecavelmente passados a ferro, os seus lenços na cabeça, portanto, e o seu chinelinho muito peculiar. Portanto, e depois, o ouvires as 5 vezes por dia, o chamamento para a reza, não é? Portanto, por aí. Mas depois tens todo o lado ocidental como a gente o vive aqui, não é? Portanto, é um mundo do consumo. Como coexistem essas duas realidades? É bastante engraçado de se vivenciar, mas coexistem, a verdade é que coexistem. Portanto, as pessoas continuam a viver nos dois mundos. Assim, eu, como não muçulmana, obviamente que era mais observadora, não é? Portanto, a minha vida ali decorria naturalmente e eu não sentia restrição absolutamente nenhuma, nem em termos de conduta, mesmo em termos de indumentária. Eu tentava só não ter os ombros expostos e os joelhos expostos, mas no fundo é mais ou menos a forma como eu me visto no meu país ou em qualquer outro lado do mundo, portanto nem sequer foi assim um desafio grande. Achas que um estrangeiro médio não tem que ter grandes preocupações não tem, de todo. A ir para o Catar? Não. De todo. Consegue viver, fazer a sua vida. A adaptação social é relativamente fácil. Há alguma restrição que haja lá que de facto tenhas que cumprir? Bem, para um português que aprecia um bom vinho ou beber uma cervejinha numa esplanada, isso não vai acontecer, não é? Portanto, a compra de álcool é possível, mas num local só, a menos que tenha mudado entretanto, mas é possível consumir álcool nos hotéis, portanto, nos grandes hotéis é possível facilmente ter acesso. Portanto, poderia ser... Não podes ir a um supermercado, não há álcool à venda, não, e consumir álcool em praça pública também não é possível. Agora, tu em tua casa podes ter comprado num sítio qualquer e podes beber, ou vais a um hotel e consomes álcool, não é? Sim. Mais alguma restrição para além dessas? Eu diria que não. De resto, as pessoas fazem a sua vida... Fazem a sua vida normalmente, sim. Podes fazer desporto na rua, quer dizer, correr na rua, uma mulher a correr na rua é uma coisa bastante normal. Eu estava a viver relativamente perto do hospital e vivia numa zona que eu gostava bastante porque era culturalmente mais rica, era uma zona de paquistaneses, portanto assim uma zona mais tradicional. E eu não aluguei imediatamente carro,
e até porque estava a dividir casa com uma colega que tinha 2 bicicletas em casa, portanto eu estava para aí a 4 km, nem tanto, do hospital, e surgiu esta possibilidade de usar a bicicleta dela para ir a pedalar até ao hospital, que eu achava fantástico. E pronto, e percebi que era assim um bocado um ET, não é? Porque era a única mulher de cabeça não coberta ainda por cima e a andar de bicicleta. Porque sabes que em Doha todas as ruas, as estradas são bastante largas, são quase mini vias rápidas em todo o lado, não é? E portanto não é assim um sítio mais confortável também para se pedalar. Ou não era, já passou algum tempo, as coisas estão a mudar. Mas enquanto estava nessa zona mais de bairro, não é, percebia os olhares assim, eu diria admirados, não diria mais nada, mas nunca senti que aquilo fosse um condicionante para deixar de o fazer. Depois tive que alugar carro por outros motivos, mas foi... E como é que era, em termos de segurança, tranquilo? Super tranquilo. E tu sentiste sempre devidamente respeitada, etc., ou mulher mais descoberta, essas coisas, aqueles mitos que vão surgindo por aí, sentias-te um bocadinho mais observada ou mais desafiada? Eu acho que fiz um trabalho interno antes de ir para a possibilidade de acontecer isso, ou seja, de me sentir posta em segundo plano ou de me sentir até ignorada eventualmente por alguns homens que fossem mais cumpridores, digamos assim, de alguma má interpretação da religião, não é? Porque isso na verdade é aquilo que acontece quando as mulheres são colocadas em segundo plano. Mas isso não aconteceu nunca. Durante todo o período em que eu vivi em território islâmico, isso nunca aconteceu. Eu senti-me sempre bastante valorizada, até poderia dizer bastante valorizada, respeitada, e atos de cavalheirismo a acontecer frequentemente, de segurar a porta para eu entrar, ou para entrar primeiro no elevador, e eu bastante surpreendida, porque, como eu disse, eu até me preparei para que isso acontecesse assim. O oposto, não é? Portanto, foi mesmo o quebrar de um mito, na minha opinião. Essa tua experiência durou quanto tempo no Qatar? No Qatar foram quase 10 meses. Não, ok, não e foi depois, assim. Mas já ias com data de regresso? Não, eu ia com um contrato permanente. Sim. E depois, voltaste a sentir aquele desconforto do costume? Sim. Foi rápido. Eu, um mês depois de lá estar, sabia que não ia ficar muito tempo. Porquê? O que é que te faltava ali? Olha, faltava vestir a camisola da instituição, sabes? Faltava-me aquilo que eu te disse, não é? A mensagem que passava para fora. Uma certa dissonância. Sim, havia dissonâncias de outros níveis, obviamente, que não faz muito sentido estarmos aqui a explorar, mas essa dissonância, essa e outras dissonâncias fizeram-me perceber que o meu caminho não passaria por ali muito mais tempo. Mas obviamente que eu fui ficando até para me certificar que aquilo não era só, não é, uma fase de adaptação menos bem conseguida e por aí adiante, e porque na verdade eu gostava de viver ali, eu queria muito viver no Médio Oriente e ali estava eu a viver no Médio Oriente, portanto havia o lado mais pessoal que também estava a cumprir, não é? Mas ainda no Qatar, portanto isto em março de 2016, quando me candidatei para trabalhar com os Health Volunteers Overseas. A tal instituição, exatamente, que foi assim, olha, nem sequer consigo dizer como é que voltei a encontrá-los. E estava uma noite comum, não é, em que estaria na internet a pesquisar alguma coisa e acabei por, assim, tropeçar novamente nesta organização. E foi um clique imediato? Foi tipo aquele, não tens noção, aquele amor que se reencontra? Foi uma excitação total. Nesse mesmo momento abri o site, não é? E tentei perceber aquilo que estavam a fazer, se ainda tinham projetos ligados à fisioterapia ou não, e depois nesta coisa de enquanto aquilo abre, não abre, eu mais ou menos ali a tentar perceber o site como é que era, assim, para onde é que eu gostaria de ir com esta organização? Eu gostava de ir para o Butão. Pois, para o Butão, mas que não tem fisioterapia lá. Entretanto, Porquê o Butão? Porque tinha muita vontade de visitar o país como visitante, portanto, como viajante. Que é um país que mede a felicidade, não é? Exatamente. Eu também tinha lido assim umas coisas, achei que era um bocado marketing, não é? Mas pronto, vamos lá ver quanto é marketing. É o índice da felicidade em vez do PIB, aquelas coisas, não é? Exatamente, felicidade interna bruta, que supostamente o médico, eles têm mesmo um kit, portanto o kit está disponível online para quem quiser consultar. E na verdade tinham portanto, projetos no Butão de fisioterapia e era o projeto mais antigo na área da fisioterapia desta organização. Foi assim fantástico, exatamente, e estavam a precisar de alguém que trabalhasse na área da saúde da mulher, portanto foi uma área à qual eu fui estando sempre ligada. E pronto, e nesse mesmo momento atualizei o CV, mandei carta de motivação, estava motivadíssima, portanto foi super fácil de escrever e preenchi um formulário online e pronto. E foi. E não dormiste? Dormi muito feliz. Aquela sensação de cá vamos nós outra vez, não é? Portanto, vamos renovar aqui esta vontade de fazer alguma coisa acontecer. Pronto, e depois foi com algum desagrado que me contactaram poucos dias depois, eu diria 2 dias depois, não terá sido mais que isso, muito agradados com o meu perfil,
mas lamentando porque não trabalhavam com fisioterapeutas que fossem de fora dos Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos e Austrália ocasionalmente. E foi uma desilusão total. Foi assim, uma desilusão, mas ao mesmo tempo eu disse, olha, mas então temos aqui uma oportunidade a abrir-se, não é? Estou eu aqui, vocês já perceberam mais ou menos como é que eu sou e quem é que eu sou, vamos criar esta ponte entre a Europa e os Health Volunteers Overseas, porque foi não? Foi uma ideia imediata que tiveste? Foi, ou? sim, imediato, portanto, respondi-lhes assim, não é, por e-mail, sim, não sei se vai ser possível, tal e coisa. Mas porquê? Porquê é que havia essa restrição, tens ideia? Porque eles não conheciam nada do nosso percurso académico. Pois. E, portanto, como queriam controlar a qualidade, não é, de quem iria para estes países, até porque depois tu chegas já assumindo que sabes o que é que vais fazer, claro, ou seja, claro. aquilo que vais ensinar, não é, o que vais partilhar, tem que ser alguma coisa substancial, não é? Portanto, e eles conhecem o currículo dos Estados Unidos, do Canadá e australiano, mas não conheciam nada da Europa, não conheciam nada de Portugal. E então, como eu tinha feito todo este trabalho de recolha de papeladas, não é, para ir para o Qatar, eu disse, olha, eu tenho tudo. Foi só mandar. Eu tenho tudo o que vocês precisarem, seguramente não vai faltar nada, peçam a documentação que quiserem e eu ponho-vos em contacto, quer com o hospital onde trabalhei há 12 anos, quer com a faculdade e vamos fazer esta ponte. Pronto, e depois alguma resistência inicial e coisa, mas aquilo andou. Assim, foram 6 meses de negociações e de papeladas para a frente e para trás, mas e assim só foi. mantiveste o foco? Mantiveste a intenção de trabalhares com aquela instituição ou foste procurando outras, por exemplo? Não. Eu tinha muita vontade de trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras, mas eu sabia que a primeira instituição com quem eu queria trabalhar era com a Health Volunteers Overseas. Olha, eu acho que foi uma questão também, foi tudo a conjugar-se, não é? Eu tinha vindo do Qatar, onde ganhei algum dinheiro, e portanto, com os Health Volunteers Overseas é mesmo um trabalho de voluntariado. E, portanto, eu saberia que tinha que me manter 2 meses, que era aquilo que eu me estava a propor no Butão, a viver exclusivamente das minhas economias, não é? Portanto, era um timing certo, antes que eu fosse gastar dinheiro noutra coisa qualquer. E, portanto, e depois, não é, disso, e até perceber um bocado o que é isto de fazer voluntariado, não é? Até que ponto é que isto faz sentido ou não. Alguma vez tinhas feito voluntariado? Não, nunca tinha feito antes, não. E, portanto, eu sempre me revi bastante na forma de funcionar desta organização, na área da educação, né, de promover sustentabilidade local e por aí dentro, mas a parte do voluntariado total, esta parte eu tinha algumas dúvidas, que, não só porque precisava de dinheiro para viver, não é? Portanto, nós todos precisamos ter um ordenado ao final do mês, ou ao final da semana, mas não saberia até que ponto é que isto seria uma boa forma de se trabalhar, quer para o profissional que vai, quer para as pessoas que nos recebem lá. E de facto, acho que a minha opinião ficou bastante formada depois de ter vivido esta experiência. Para mim o que faz todo sentido é que hajam organizações não governamentais em determinados sítios do mundo, porque assim as condições o implicam ou o pedem, mas que estas organizações venham criar postos de trabalho. E, portanto, quem vai como contratado, com contrato de trabalho, e quem é contratado localmente também, ou recrutado localmente também, seja para trabalhar, portanto, seja para gerar... Essa é uma conclusão que já chegaste. Sim. Que as pessoas que lá vão, os fisioterapeutas, por exemplo, devem ser pagos pelo trabalho que vão lá fazer. Sim, toda a gente deve ser paga, eu não tenho a menor dúvida disso. Depois... Acha que isso também traz uma responsabilização diferente, o facto de seres pago? Acho que nos posiciona de maneira diferente em relação a quem nos recebe e nos posiciona a nós também, porque acho que é muito fácil, aquilo que eu te disse, não é? Quando estava na faculdade, sim, eu vou salvar o mundo, não é? E até vou fazer voluntariado e tal. Acho que são linhas muitas vezes muito ténues, não é? Mas que separam aquilo que é um trabalho, não é? O trabalho com uma ONG internacional ou nacional não importa, é sempre um trabalho e é sempre uma escolha do trabalhador, não é? Do indivíduo, de trabalhar ou no Hospital Pedro Hispano, ou no Centro de Saúde ABC, ou no Clube Desportivo, ou com a ONG XYZ, não é? É sempre uma escolha nossa. Portanto, não vejo muita disparidade entre trabalhar num destes contextos. E, portanto, são trabalhos que devem ser pagos. Depois, o que nos faz escolher um contexto ou outro tem mais a ver com a tua história, não é? Com aquilo que te dá um sentido de realização maior. Portanto, haverá pessoas que nunca irão trabalhar para um clube de futebol no estrangeiro ou para um clube de futebol local porque não faz parte do seu perfil ou sentem que não faz parte do seu perfil, como haverá pessoas que nunca irão trabalhar com uma ONG, independentemente de ser um contexto de conflito armado e isso ter outras implicações, não é? Que se colocam sempre, obviamente, mas acho que é mais por aí. Portanto, é um trabalho e deve ser pago como um trabalho que vai ser feito. E, portanto, tu estavas no Qatar, ganhaste algum dinheiro, sim, convenceste sim, lá a malta dessa organização e lá fui para o Butão. E foste sim, para o Butão. Foi para o Butão 2 meses, sim. E que tal? Como é que foi chegar ao Butão?
Olha, foi chegar tipo a um país meio encantado, porque é no meio dos Himalaias, não é? Portanto, aterrar no aeroporto de Paro é por si só uma experiência muito cénica. E porque depois eles vestem-se com as suas vestes tradicionais também, porque vão trabalhar assim, é quase obrigação. Tens aqui algumas perspectivas sobre o Butão, que tipo, qual é a população, tens alguma noção? Quantas pessoas é que há, o que é que não há, como é que é? É um país bastante, apesar de ser bastante pequenino, não é? Ele está quase esmagado entre a Índia e a China, literalmente, e depois nesta sua candura ainda, não é? Portanto, é um país bastante puro em termos geográficos ou em termos de ambientais, será mais por aí, não é? Porque a China é bastante poluída, embora tenha a fronteira maior é com o Tibete, mas o Tibete que nós temos no nosso imaginário não é provavelmente o Tibete atual, e depois a Índia que o rodeia, não é? Pela zona mais a sul. E, portanto, é uma localização bastante danada, não é? São ali dois gigantes quase a oprimir um país tão pequenino que se quer ainda manter fiel, exatamente, à sua produção negativa de dióxido de carbono e ao facto de ter mais de 60% do país serem áreas verdes, portanto, do Parque Nacional, e isto uma altitude elevada? Elevada, sim. Por isso a capital fica a 2.230 metros de altitude, se não me engano, que era onde eu estava a viver, sim. Chegas lá e... Chego lá e pronto, mal tu sais do avião, não é? Percebes logo que estás a viver num mundo bastante diferente, pelo menos dos mundos que eu já tinha conhecido até ao momento. Eu cheguei lá no inverno, portanto eu cheguei lá no início de fevereiro. Como é que é? Frio, gelado? Como é que aquilo é? Frio, sim, bastante frio, mas não frio dos países nórdicos da Europa, por exemplo, no inverno. A conseguir chegar aos 0 graus durante a noite, mas uns bons 10 graus quando havia sol durante o dia. Mas apanhei o primeiro nevão da época, em março, o que estamos a falar de um país budista, não é? Portanto, quase exclusivamente budista, e portanto isto é festejado assim com honras de feriado nacional, porque é considerado um bom presságio para o resto do ano, quando finalmente acontece o primeiro nevão do ano, sim. E foi uma experiência muito boa. Eu estive a trabalhar no hospital de referência para o país, porque é um país pequenino, portanto tem um hospital de referência não para o distrito, não para a cidade, mas para o país inteiro, que é o Hospital da Capital, e no fundo já havia um projeto de fisioterapia na área da saúde da mulher que tinha começado assim mais ou menos de forma insidiosa há cerca de 2 anos, mas havia ali alguma confusão sobre o que seriam as bases do projeto. E foste lá fazer o quê? No fundo, foste intervir diretamente sobre as mulheres? Foste ensinar outros profissionais? O que é que foste fazer? Sim, pronto, no fundo aquilo que era necessário era criar uma base, diria eu, mais sustentável para aquele trabalho que já tinha sido desenvolvido. Estava assim um bocado confuso e, portanto, a ideia era criar apoio de preparação para o nascimento e de recuperação pós-parto para as mulheres, mais da capital, mas de todo o país que estivessem dispostas a participar. E, na verdade, muitas destas mulheres que viviam em zonas mais remotas acabavam por se mudar para a casa de familiares que viviam na capital ou perto da capital, quando estavam grávidas, na perspectiva de poderem ter um parto mais medicalizado ou mais assistido, não é? E, portanto, acabamos por apanhar mulheres de várias zonas do país, e muitas mulheres com uma taxa de literacia 0, e, portanto, a ideia era educar estas mulheres, não só para o nascimento, no sentido mais tecnicista do parto, mas para a parentalidade também, não é? Portanto, tínhamos uma pequenina equipa, que eram 2 fisioterapeutas locais, uma enfermeira parteira que era japonesa, já estava a viver no Butão há 2 anos, e entanto cheguei eu, no fundo para criar aqui criar uma dinâmica de como é que se faz, como é que se cria um grupo de sessões de preparação para o nascimento, como é que se faz o acompanhamento no pós-parto, o que é fundamental ensinar e o que é fundamental ensinar quando não se sabe sequer ler, não é? Quando ter um filho é um ato instintivo e natural para uma parte destas mulheres, então até que ponto é que faz sentido ensinar e o quê? Portanto, foi este trabalho muito rico, para mim, obviamente bastante rico também, porque... Como é que comunicavas com as pessoas? Como é que vocês... Em inglês. Mesmo com as utentes? Com muitas utentes não, tínhamos, portanto, aí precisava que as minhas colegas, sim, as locais que falavam Dzongkha, que eram um dos 21 dialetos que se falam num país tão pequenino, é uma confusão, sim. E como é que, tu sentes que essa educação para a parentalidade é uma coisa que faz sentido, ou é quase como uma imposição ocidental em gente que vive de maneira diferente? Pois, obviamente que este período da minha vida tem sido muito fértil em reflexões desse género, não é? Até que ponto é que o que nós vamos levar faz sentido ou não? E
tem sempre que ser repensado, tem sempre que ser contextualizado, obviamente. Por um lado, porque tens, neste caso, muito em concreto, tens um conjunto de pessoas que querem muito aprender, querem muito saber como é que nós fazemos as coisas, não é? E porque acham que são ferramentas muito válidas e porque é conhecimento, e só porque é conhecimento já é muito válido, mas o que não é verdade por si só, ou seja, não podemos depois aplicá-lo só porque é conhecimento e é rico. Mas depois temos as necessidades reais daquela população, não é? Naquele contexto, e se faz sentido ou não. Portanto, não queremos criar necessidades que não existem, não é? Portanto, esse para mim é assim um dos focos que eu tento mesmo não perder. Se é uma necessidade, vamos tentar minimizá-la, dar-lhe resposta, mas não vamos criar necessidades só porque é fixe, não é? Não, isso e como é que foi a resposta? Como é que era a resposta, enfim, dos profissionais, dos colegas Sim. e também das utentes? Às vezes, por exemplo, em relação a esta temática, não é, daquilo que é fundamental e não é fundamental, às vezes com alguma desilusão, que era do género, mas então só vamos fazer isto? E então era este trabalho muito, não é, de conversarmos sobre aquilo que é fundamental e não. Das utentes, e acho que porque conseguimos ir buscar aquilo que era a fundação necessária, a receptividade foi bastante grande, e depois já eu tinha saído e fizeram um inquérito, às vezes tinha que ser verbal, não é? Portanto não podia ser escrito, portanto tinha assim algum viés, obviamente, mas o grau de satisfação foi francamente alto, até de mulheres que já tinham tido filhos previamente e que depois terem passado por esta experiência, que tinham, pronto, que a sensação é de que isto ajuda bastante. Como é que era a tua vida no botão? Tiveste lá 2 meses, não é? Sim. Como é que era o teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia era começar no hospital às 8 da manhã e sair de lá às 4h30 da tarde, portanto também um horário bastante bom. Um hospital normal, para aquilo que nós estamos aqui habituados a ver? Sim, tinha uma estátua de Buda à entrada do hospital, gigante, um Buda azul, que é o Buda da medicina, e tinha várias alusões budistas por todo lado, que era bastante interessante, mas pronto, tirando depois as pessoas que frequentavam o hospital, não é? Que eram butaneses e, portanto, vestidos nas suas vestes, aquilo é giro, eu acho que facilmente nos habituamos a tudo, mas de vez em quando a fazer o exercício de me pôr de fora, zoom out. Exatamente, zoom out, que era para poder apreciar, claro, não é? A sensação de novidade e do quão diferente aquilo tudo era. Mas era um hospital com condições relativamente interessantes estamos a falar de um país emergente, não é? Portanto, que tem algumas dificuldades económicas, embora seja um reino, o reino do Butão, não é? Tem um rei que é da nossa idade, tem 38 anos, portanto, parece-me ser uma pessoa bastante visionária, mas a querer manter este registro da sustentabilidade, portanto, as coisas obviamente que tomam o seu tempo, que levam o seu tempo, mas é um hospital com recursos bastante interessantes. E depois, e como é que era a tua vida social? A minha vida social passava, portanto, eu vivia em Timpo, que é a capital, e é uma vilazinha pequena, mas tem cafezinhos, portanto, podes comer fora e passear livremente por todo o lado, tirando os cães, que são as manadas, as matilhas, não manadas, e, portanto, aquilo é logo uma recepção boa, é bom ter vacina contra a raiva, porque quase todos os expatriados foram mordidos. Eu tive sorte e nunca fui mordida, mas eles são assim, talvez o mais assustador do Butão são os cães. Mas depois, como estamos em plenos Himalaias, não é? Os fins de semana eram sempre a fazer trekkings muito giros pelas montanhas. E está tudo organizado, portanto, ou ias à aventura? Não, sim, íamos à aventura e ia sempre inserida num pequeno grupo, um grupo maior ou mais pequeno, não é? E também mais relacionamento com expatriados ou com gente local? Como é que era a tua... Aos fins de semana, quase sempre mais com expatriados, sim. Mas criei uma relação muito próxima, principalmente com as pessoas com quem trabalhava mais diretamente no hospital, e era frequente ser convidada para estar em casa dessas pessoas. E como é que é a vida das pessoas? Notas que naquele lado do mundo, ainda por cima tanta gente budista, há traços diferentes no relacionamento? Somos todos muito humanos na forma somos todos muito iguais enquanto humanos, não é? Na forma de nos relacionarmos. E toda a gente tem televisão em casa, e toda a gente se distrai com a televisão, e, portanto... As relações entre as pessoas são muito parecidas com aquilo que vês aqui, é tudo, mas só falam outra língua. Sim, uns comem no chão, outros comem sentados a uma mesa, mas, quer dizer, naquilo que nos torna humanos, somos todos bastante parecidos. Isso foi uma aprendizagem que fizeste? Foi uma ótima aprendizagem, porque há muito mais que nos aproxima a todos do que aquilo que nos separa, não é? Portanto, há estes rótulos de eu sou budista, eu sou hindu, eu sou católica, eu sou do partido X ou do clube S, mas na verdade isso são só camadas muito superficiais, não é? Que nos definem zero. Portanto, e tu já tinhas essa vontade de olhar para depois dessas camadas antes? É um desenvolvimento que tens vindo a fazer ao longo dos anos, e porque é que
é que meteste porque isto, neste processo de desenvolvimento pessoal? Porque parece-me que uma parte importante destas tuas experiências, desta tua busca, é uma busca também de desenvolvimento pessoal. Estou a ver bem o filme? Sim. Porquê e o que é que tu, no fundo, procuras interiormente? Olha, o que eu acho que procuro é o que se calhar toda a gente procura, não é? Não me parece já assim tão diferente. Eu talvez assuma um bocadinho mais, e cada vez assumo mais, que o que eu sinto é que a minha forma de pensar e de sentir, não é? Talvez mais ainda de sentir do que de pensar, me parecia bastante pequenina. Não é? E então a sensação óbvia, portanto era uma sensação óbvia, mas que eu não sabia explorar muito mais além disto, de que teria que haver mais, ou seja, que teria que haver mais para sentir e para perceber, para percepcionar, nesta ligação entre aquilo que é cognitivo, em que tu consegues ler, consegues receber dos mídia, não é? E que depois te fazem sentir de determinada maneira, não é? Mas o que eu sentia é que toda esta informação que eu conseguia buscar era muito superficial. Há sempre vários lados da mesma história e sempre outras histórias que nem sequer nos contam, não é? O que tu não consegues aceder facilmente. A sensação que eu tenho é que quando tu te pões em contexto, consegues muito mais facilmente ter acesso a essas outras histórias e aos outros lados da história que tu já ouviste tantas vezes. Eu tinha muita vontade, e continuo a ter, muita vontade de ir buscar... Outras perspectivas. Sim, outras perspectivas, sim. E de reinventar a minha própria história, obviamente, não é? Porque isto... Há sempre um dar e receber, e o que se recebe é muitas vezes muito mais. O que é que dentro, ainda não acabámos as tuas incursões pelo estrangeiro, ainda vamos ao Iémen pelo menos, mas o que é que tu olhas para ti hoje e comparas com, sei lá, com a Elizabeth Braga de há 10 anos atrás, ou há 5 ou há 10, vês reais diferenças? Sim. Olha, a Fundação está cá, não é? O que eu acho que está, acima de tudo, diferente é a capacidade de assumir aquilo que eu quero ser, fazer, não é? Que não tinha tanto... Ou seja, eu acho que me tentava... Há 10 anos atrás ainda estava num processo mais de tentar encaixar, sabes? Ou seja... Mais condicionada pelo mundo à volta. Havia uma pulsão muito grande, não é? De me expressar, não é? Naquela que era a minha verdade, a minha impressão digital. Mas ao mesmo tempo uma tentativa de me encaixar, tipo, se calhar... Conformar Conformar não diria, mas tentar, não é? Reinventar um bocadinho a coisa, mas encaixar. Pronto, e não é possível. Pelo menos não de forma sustentável. Não de forma sustentável, sim, claro, exatamente. Mas a parte boa é que, no fundo, também vivi esse papel, não é? Esse papel mais ligado ao sistema, numa maneira global, obviamente, e portanto, também consigo falar acerca dessa minha vivência e consigo perceber o que é que isso me trouxe. Algum lado mais difícil desta descoberta? Lado mais difícil? Tipo, alguma clarividência que, se calhar, às vezes é difícil de gerir, ou alguma sensação menos positiva ou algum lado mais negro da humanidade também possas ter conhecimento ou possas ter estado em contacto, sei lá, algum lado que tu, enfim, faz parte da descoberta, mas que é uma coisa que não é assim tão boa? Assim, muito chocante, acho que não, provavelmente haverá pequeninas coisas, não é? Mas não houve assim nada que me tivesse balançado ou tocado particularmente, não. Pelo contrário, eu acho que a descoberta tem sido mais pela positiva, sabes? Por descobrir lados mais bonitos da humanidade, mesmo no meio do caos, mesmo no meio do verdadeiro caos e no meio de escolhas que obviamente não são as melhores. Isso tem-te transformado a ti também numa pessoa mais bonita, notas isso? Ou Sim. Sentes essa Sim. mais disponibilidade para o outro, de alguma forma? Sim, o que eu acho é que isto está dentro de nós todos, não é? Ou seja, esse lado bonito, todos nós o temos. O que eu acho é que ele está mais destapado, no meu caso, não é? Até porque me tenho posto mais a jeito e, portanto, é mais fácil destapá-lo, é mais fácil usá-lo mais vezes e estar mais presente do que o que estava antes, mas ele sempre esteve cá. As pessoas que te conhecem melhor notam isso? O que é que te dizem depois deste teu acumular de experiências? Pois, eu vou ter que lhes perguntar, porque as pessoas não me dizem assim muitas coisas, é verdade. Se calhar hão de começar a dizer mais, talvez depois de ouvirem e de verem esta entrevista. Não sei, acho que as pessoas de quem eu sou mais próxima já me viam assim, não é? Portanto, acho que não há assim tanta diferença. Talvez eu consiga sentir mais essa diferença, porque eu vejo-me em todos os cenários onde estou, não é? Enquanto que as minhas pessoas veem em alguns cenários só. E, portanto, eu tenho mais esta capacidade de... Alguma coisa que tenhas descoberto sobre ti que não sabias que estava aí? Tipo, como reages em determinado contexto ou em determinada circunstância? Descobriste alguma coisa que, ok, olha,
consegui reagir de uma maneira que não estava à espera. Sim. Ou que não sabia se era capaz. Eu acho que o que consegui perceber de uma maneira muito clara, e tinha algumas dúvidas, é que consigo sentir-me em casa facilmente, praticamente em qualquer dos cenários, pelo menos onde estive até hoje, não é? É muito rápido, é um processo muito rápido, eu diria, sei lá, chego a um sítio e em 2 dias já estou perfeitamente enturmada. Mas o que é que tu fazes para tornar isso possível? Porque só te sentes em casa se os outros também te fizerem sentir em casa, não é? Exato. Quais são as práticas que tu fazes, ou que podes até aconselhar alguém que queira ir para um contexto diferente, para garantir que tem esse entrosamento fácil? Ou erros a não cometer, sei lá como quiseres abordar. Pois, se calhar vou ter que ter mais experiências para poder falar um bocadinho disto de forma mais taxativa, não é? Há sempre aquele lado de sorte eventualmente construída, que é de tu acabares por te encontrares com pessoas que fazem parte da tua equipa, não é? Eu vou em contexto de trabalho, portanto, acabas por te inserir num meio social e profissional, e ele é social e profissional ao mesmo tempo, portanto, são as pessoas com quem tu trabalhas e com quem tu vais socializar também, principalmente num contexto do IEM era muito isto, não é? E a sorte eventual de serem pessoas, olha, com quem foi muito fácil conviver, criar relações profundas, com algumas delas bastante profundas, não tenho dúvidas que serão amigos para o resto da minha vida, que seremos amigos para o resto da vida. E isto, ou seja, tu sentires que pertences a um local, não é? Porque és bem recebido e porque sentes que és bem-vindo, é logo um bom começo. Mas também a verdade é que quando tu chegas, és mais um a chegar. Portanto, nem sequer sentes obviamente, uma recepção amistosa, não é? Mas que é cordial, ou seja, claro. Faz parte do protocolo, não é? Ninguém te vai receber. É só cordial. Exatamente, é cordial. E por isso acho que tens estado bem contigo, não é? Acho que o facto de eu não ter saído da faculdade e ir trabalhar para estes cenários foi a melhor coisa que me podia ter acontecido, não é? Portanto, ter ficado nestes 12 anos de incubação, digamos assim, para começar depois a trabalhar neste contexto, que é provavelmente até hoje o contexto onde eu me sinto mais realizada, foi de facto a melhor coisa que me podia ter acontecido. Foi uma questão de maturidade pessoal? Claro, de amadurecimento, de ter passado por situações profissionais e pessoais, não é? Que me deram uma estaleca que eu não tinha na altura, não é? Era muito menina. Tu aconselhas este tipo de prática ou de caminho a alguém sem, enfim, algum crescimento pessoal prévio? Achas que deve-se fazer muito cedo? Tu não o fizeste, mas... Há pessoas que o fazem, não é? Há pessoas que o fazem. Sim. Alguma visão que tu tenhas sobre isso? Alguma sugestão? Ou achas que de facto é preciso andar uns anos? Eu diria que a maturidade nos ajuda imenso a ponderar o impacto do nosso trabalho, não é? Da nossa intervenção, e que não teremos numa fase inicial da nossa vida profissional, não é? Quando temos 20 e poucos anos. Acho que aí achamos mesmo que vamos salvar o mundo, de uma maneira muito direta, não é? De uma maneira muito romântica, bonita, seja cheia de coração ali, não é? Mas que depois se traduz provavelmente em escolhas menos acertadas e que não vão ao encontro, porque no meio disto tudo não é sobre nós, não é? Ou seja, o que nós eventualmente vamos fazer enquanto trabalho, enquanto partilha que estamos a dinamizar, é muito pouco sobre o que nós queremos, é muito sobre aquilo que nós temos, sabemos, e eventualmente também queremos, não é? Haverá ali uma parte, e aquilo que é necessário, aquilo que são as necessidades reais do local onde estamos. E, portanto, este balanço tem que ser feito, e eu acho que a experiência aqui nos ajuda brutalmente, não é? E é importante para essa fácil, enfim, articulação com as outras pessoas, e para sentires parte de uma comunidade e, de facto, fazeres parte, é importante tu libertar-te, ou a pessoa libertar-se de algum dos seus condicionamentos culturais, de alguma forma, para ir mais disposto sem estás a julgar o outro. É um exercício que tu levas a cabo? Sim, ou seja, uma pessoa demasiado convicta da sua bagagem cultural, religiosa principalmente, não é? E até política, pronto, porque depois isto nos define imenso, não é? Começa-nos a estruturar, ou seja, uma pessoa demasiado estruturada vai ter alguma dificuldade, se calhar, ou se extra. Quiser, alguém que seja demasiado, que queira marcar demasiado a sua perspectiva, sim, não é? Sim, essa nunca será a posição a tomar, não. Não, aliás, a melhor perspectiva, o melhor posicionamento é um posicionamento de observador, não é? Tu chegas a um sítio onde não conheces ninguém, onde não conheces
de onde não conheces nada, não é? Culturalmente o que tu conheces é daquilo que tu leste, não é? Ou daquilo que tu viste nos mídia, e isso é muito pobre, Muito não é? pouco, não é? Portanto, tu vais trabalhar com pessoas em zonas remotas, muitas vezes, que são os sítios mais necessitados por norma e os sítios que te podem ensinar mais. E se tiveres tempo para isso, é chegares e estás numa postura interventiva, obviamente, mas como observador. E isso vai-te trazer imenso. E a partir dali, tu quase em piloto automático já sabes aquilo que tens que fazer, ou por onde é que é o teu caminho. Mas a flexibilidade é talvez a característica mais de ouro. Boa nota. Sim. Qatar, Butão, regressas, estiveste há 2 meses. Sim. Como é que foi o momento do regresso? Foi um regresso com alguma mágoa, saudade? Do Butão? Do Butão, da tua primeira experiência, enfim, como voluntária, não é? Sim. Foi de alívio, foi de missão cumprida, foi de vontade de chegar a casa? Como é que sensações é que tinhas? Olha, foi de missão cumprida, até porque quando tu chegas a um sítio e não sabes muito bem o que é que em termos de trabalho te espera, não é? Ou seja, aquilo que vais ter que fazer, ficas sempre naquela de não sei muito bem se o que eu eventualmente terei que realizar vai ser possível de realizar em 2 meses, não é? Pronto, e em termos profissionais, o ciclo fechou-se para mim, mas porque foi um trabalho muito bem coordenado entre as minhas 3 colegas, não é? E eu, portanto, e elas no fundo conseguiram depois apanhar muito bem o barco e dar continuidade ao trabalho de uma maneira, eu diria, incrível, apesar das limitações locais e de alguma falta de apoio até da coordenação. Portanto, era a comissária da saúde da mulher, fosse assim um parente pobre ali do serviço, e isto acabou, e o facto de ter ido alguém de fora, não deveria ser necessário, mas acabou por dar ali criar um certo elan de, não, esta área é uma área importante, porque se criaram pontos com ginecologia e obstetrícia que não existiam, portanto houve esta complementariedade, este trabalho de equipa, não é, que eu tanto valorizo, que devia ser valorizado de uma maneira automática quase, não é? Nem devia ser preciso falar sobre isto, e portanto isso foi feito e portanto eu vim com uma sensação de que em 2 meses acho que se cumpriu. E foi muito bom chegar a Portugal, porque cheguei a Portugal no início de abril, estava verão e estava muito frio no Butão. Eu gosto imenso dos Himalaias e dos trekkings e do frio, mas eu sou... Foi bom este calor. Foi muito bom. E já vieste com vontade de partir? Ou melhor, já sabias que ias ter outra missão? Como é que... Já sabia que ia viver para Guadalupe 3 meses durante o verão. Por isso, eu tenho um colega de curso que vive em Guadalupe há 6 anos, talvez, o Rui Pedro Amaro, Guadalupe, que é território francês, nas Caraíbas, e que todos os verões tem mais ou menos o mesmo problema, ele quer viajar com a sua família e tem o seu espaço, a sua clínica, não é? E pronto, e depois falta-lhe, no fundo, a quem é que eu vou entregar a minha clínica para ir viajar. Uau. Pronto, e nesse ano fui eu, que foi o ano passado. Ficaste lá quanto tempo? Fiquei 3 meses. Enquanto ele viajava? Enquanto ele viajava com a família, eu assegurei exatamente a clínica. Havia outros colegas a trabalhar lá, felizmente, até porque o meu francês... Mas agora, como é que foi parar a Guadalupe? Eu já não me recordo muito bem. Mas está lá. Está lá. Um dia talvez o possas convidar para vir cá e para te falar sobre a experiência dele em Guadalupe. Mas ele tem um espaço de fisioterapia. Uma clínica, sim, exatamente. Uma clínica de fisioterapia em Guadalupe e, portanto, foste para lá tomar as rédeas do bar. Sim, ou sim. tomar conta do bar. Uau! Com um francês muito arranhado, portanto, aquelas 2 primeiras semanas lá, se tivessem sido filmadas, dariam, assim, boas notas para os apanhados, seguramente, comigo a inventar palavras a todo momento, mas foi bom para dar aqui um boost no meu francês também. E pronto, o trabalho em termos profissionais é um trabalho bastante normal, ou seja, sem desafios, não é? Ou seja, ao fim de alguns anos de profissão não foi um desafio absolutamente incrível, foi um trabalho interessante, mas foi mais interessante viver em Guadalupe, obviamente. Ainda por cima, depois estamos naquela época dos furacões, ainda tivemos ali uma vivência, o furacão passou ali muito, muito perto, não é? Portanto, foi interessante perceber como é que essa dinâmica acontece quando se está Quase tiveste pena, não estás mesmo com furacão, aposto? Não, eu sou um bocado louca, mas não tanto. Mas a verdade é que para o nosso lado a ilha é uma ilha muito bonita, em forma de borboleta, e nós estávamos na asa direita da borboleta, quem olha de frente para o mapa. O lado esquerdo, portanto o lado ocidental, ficou bastante destruído e nós tivemos a grande sorte de só ter ventos fortes, alguma ondulação, mas estamos a falar de um mar caribenho, não é? Portanto, alguma ondulação. Como eu dizia a alguém, as marés vivas na Póvoa são bem mais assustadoras, por isso foi uma experiência bastante
bastante tranquila. E eu estava quase a viajar de regresso a Paris, onde iria fazer formação com os Médicos Sem Fronteiras. Portanto, já foi durante o meu período em Guadalupe que recebi uma proposta de trabalho com os Médicos Sem Fronteiras e, portanto, eu viria direta de Guadalupe para Paris para fazer formação e eu queria muito poder viajar. Portanto, eu queria que o furacão nos deixasse mais ou menos não é, libertos da possibilidade, ou a mim liberta da possibilidade de não poder viajar. Portanto, a experiência profissional foi o que foi, em Guadalupe, mas pessoal, há algum assim, episódio de nota ou alguma... Olha, foi muito bom porque a ilha é lindíssima, não é? E, portanto, eu sentia-me a viajar todos os fins de semana num país exótico ou num território exótico. Portanto, não há assim nada de muito assinalável, a não ser que foi um período bastante feliz da minha vida porque foi muito bem vivido. Portanto, houve ali uma combinação muito interessante entre trabalho e vida social e vida social em verão, não é? Portanto, as pessoas são muito calorosas. Portanto, estamos a falar de um país caribenho, de um território caribenho, não um país, o país já é França, não é? Com uma grande percentagem de africanos, portanto, não é? Aquele calor todo da África, a música, a comida muito inspirada também em África e na Índia, porque há uma grande percentagem da população nessa ilha que veio da Índia, portanto já há mais de 100 anos, portanto nem sequer nunca estiveram na Índia algumas dessas pessoas, mas há ali uma mescla cultural muito, muito interessante. Por isso foi muito, muito giro descobrir a ilha, descobrir as suas raízes, descobrir histórias sobre a escravatura, obviamente, portanto esse lado mais histórico também me interessa sempre bastante. Muito bem, portanto estavas aí e entretanto estavas-te a preparar já para o outra... Sim. E foi para o Iémen. Sim. E como é que foi esse processo? Foi através dos Médicos Sem Fronteiras, não é? Portanto, estavas a dizer? Eu ainda antes de ir para o Botão tinha-me candidatado também para trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras e só não fui logo à entrevista porque eu candidatei-me uma semana antes de ir para o Botão, né? Fiz a candidatura online mais uma vez e telefonaram-me logo no dia seguinte a dizer que me queriam entrevistar em Paris. Eu disse que não podia porque estava de partida para o Botão, mas que mal regressasse do Botão que iria então a Paris fazer essa entrevista e assim foi. Na semana em que eu regressei do Botão fui a Paris fazer a entrevista e pronto, e fui imediatamente admitida como parte portanto, do mundo dos Médicos Sem Fronteiras, não é? O fisioterapeuta português é aceito de forma imediata, sim, se quiser? Sim, de forma imediata, sim. Só a delegação francesa, porque os Médicos Sem Fronteiras são uma entidade gigante, não é? E está dividida em 5 grandes entidades operacionais: MSF França, MSF Bruxelas, MSF Geneve, Barcelona e Amsterdão. E só França é que trabalha com fisioterapia. Por isso, para os fisioterapeutas que se queiram candidatar, a França está. E é requisito falar francês? Não. Será, portanto, obviamente... Depende do país de destino, é isso? Sim, exatamente. Depois poderá limitar as tuas possibilidades de emissão, não é? Ou seja, se fores para a República Centro-Africana tens de falar francês, não é? Se fores para o Haiti tens mesmo que falar francês, porque uma das nossas atividades de quem vai é dar formação e por isso é muito mais facilitador se tu conseguires comunicar sem teres um intérprete o tempo todo. Que não foi o que te aconteceu no Iémen. Não foi como aconteceu no Iémen, porque a maior parte das pessoas não fala outra língua para além do árabe, não é? Portanto, sim, tive que ter uma intérprete, uma tradutora ao tempo todo. E tu quando comigo. quando estavas nesse processo, já sabias que era para o Iémen? Foi uma coisa que te foi apresentada? Como é que isso se processou? Eu fui admitida então no Mundo dos Médicos Sem Fronteiras em abril do ano passado e entretanto em fim de julho, estava eu então em Guadalupe, como te disse, recebi um e-mail com uma proposta concreta de trabalho e aí sim, para o Iémen, para abrir um serviço de fisioterapia num hospital que já era suportado pelos Médicos Sem Fronteiras há cerca de 10 anos, mas que não tinha fisioterapia ainda a funcionar. E, portanto... Quando viste Iémen, e com as notícias todas que há do Iémen, que está de facto em guerra, há zonas muito duras, não é? Não te deu assim um friozinho no estômago, tipo de medo? Ou foi só, vamos embora? Olha, eventualmente isso também lá estava, não é? Mas eu fiquei muito feliz porque, quando eu estava a viver em Doha, eu conheci vários iemenitas, portanto, várias pessoas que já eram refugiados, não é? Mas, pronto, que estavam lá a fazer a sua vida. E eu identifiquei muito com aquela população. Era muito agradável falar com eles, muito agradável a forma
simples, não é? Com que viviam num país como é o Catar, que é um bocado uma feira de vaidades em muitos aspectos, não é? Então aquilo era quase uma chamada à realidade no meio de um país bastante exuberante em tantos sentidos. E, portanto, era muito frequente eu jantar ou almoçar a um restaurante iemenita, por ali, onde se comia a 5 euros, que é uma coisa assim extraordinária, em Doha, é quase uma raridade. Eu tinha a oportunidade de conviver com algumas pessoas, e uma das utentes que mais me marcou no hospital em Doha era uma mulher da minha idade, mais ou menos, que tinha sido alvejada num casamento no Iémen. Ela era do Iémen também, porque ainda se festejam os casamentos portanto, com salvas de tiros para o ar, não é? E terá havido ali um incidente, e ela foi alvejada ficou com o pé pendente, portanto foi alvejada na região do perónio, uma das balas estilhaçou-lhe o fémur e outra passou-lhe ali mesmo na zona do pescoço. Bom, foi uma salva, não foi propriamente um tiro perdido, não é? Sim, portanto foi uma situação bastante complexa. Eu já a apanhei numa fase bastante evoluída da sua recuperação, mas pronto, com quem também tive muita oportunidade de falar sobre o Iémen, e foi quase uma prenda quando surgiu a oportunidade de trabalhar para o Iémen, que era um país sobre o qual eu tinha imensa curiosidade, sabia que não podia ir lá como viajante, não é? É um país onde só aterram voos de ajuda, portanto, aviões de ajuda humanitária ou aviões militares. Pronto, aí estava a minha oportunidade de entrar no Iémen através dos Médicos Sem Fronteiras. E quanto tempo é que foi essa? Tiveste alguma preparação especial para ir para o Iémen? Não. Especial para ir para o Iémen, não. Ninguém te avisa, ninguém te ensina como é que te vais preparar ou como é que deves reagir numa situação A ou B ou C? Portanto, recebes imensos briefings ou seja, imensa informação escrita, não é? Sobre dos mais pequenos detalhes aos maiores detalhes, mas que vão da forma como tu vestes, às tradições locais, não é? Portanto, há toda uma contextualização geopolítica, cultural, religiosa. Portanto, nós sabemos ao que vamos. Muito mais baseado naquilo que te enviam em formato para tu poderes ler, não é? Mas depois há uma série de briefings ainda na sede em Paris, que mais concreta em relação ao contexto onde tu vais trabalhar, ao contexto hospitalar onde vais trabalhar, e depois esses briefings são repetidos mais ou menos nos mesmos moldes, mas com extra informação quando chegas ao Djibouti, que é no fundo o último sítio onde um avião comercial pode aterrar antes de entrarmos no Iémen. Temos lá uma base também, e ali é que apanhamos o voo dos Médicos Sem Fronteiras para... Como é que é o teu processo? Tu vais com um nível de ansiedade mais cá para cima ou vais relaxar e vais a curtir? Bastante relaxada, mas e com muita vontade de ir, não é? Portanto, há uma excitação boa de eu quero mesmo fazer isto e quero mesmo ir. Mas confesso que estava eu já no Djibouti, estávamos à espera da autorização da Arábia Saudita para podermos voar para a capital do Iémen, e quando no meu pequenino telemóvel Nokia, assim que nos é dado, aparece a mensagem de que o voo tinha sido autorizado e que íamos voar na manhã seguinte, eu senti assim uma certa contração no meu estômago. Vou mesmo. Que exatamente aquela coisa do afinal vou mesmo. Pronto, mas mesmo assim zero hesitação, assim, não tinha a menor dúvida que queria mesmo ir. E depois a vida é muito normal, sabes? Tu rapidamente percebes que não caem bombas o tempo todo, não é? Caem algumas, eu ouvi algumas também, algumas mais perto, outras mais longe, mas tudo isso, na verdade... Mas é suposto ir para um sítio que está suficientemente protegido? Protegido, sim. É suposto, sim. não é? Nunca se está no olho do furacão, não é? Ou tenta-se não estar, ocasionalmente, e por uma falha estratégica, eu diria, não é? Em termos de segurança poderá acontecer, mas a ideia é estarmos perto o suficiente, mas nunca no olho do furacão. E a capital é sempre o sítio da coordenação, portanto, que é onde chegamos, não é? Ou seja, é sempre o ponto de encontro com aquele país que nos vai receber durante um determinado período de tempo, e onde passamos pelo menos 2 dias, às vezes mais, eventualmente, mais uma vez, a ter reuniões sobre a situação do país. E como é que encontraste aquele país? Bastante normal, a vida a decorrer nas ruas com aparente normalidade, os locais, não é? Portanto, a fazerem as suas vidas acontecer, os mercados a estabelecerem-se todos os dias, as pessoas a irem às compras, as crianças a irem à escola, os estudantes universitários a estudarem nas suas universidades, obviamente que com muitas lacunas, não é? Porque depois há uma quantidade importante das pessoas mais diferenciadas que deixaram o país, claro, por sentirem que não era o país onde queriam viver, e claro que isto depois implica muitas, mais difícil, exatamente, e muitas carências, não é? Claro. Mas de uma maneira geral, muito normal, quer dizer, há checkpoints militares a cada X quilómetros, não é? E no Iémen
o porte de armas é uma coisa bastante natural, portanto... Vais na rua e vês gente armada, não é? Todos os homens têm como parte do seu outfit uma metralhadora, uma Kalashnikov em cada ombro, sim, isso é normal, mais uma faca à cintura, uma jambia, que é um bonito até objeto de artesanato local. Sim, e portanto... E tu como andavas sozinha, por exemplo? Não. Na capital nós não tínhamos mobilidade rigorosamente nenhuma. Porque é proibido. Sim, até porque com alguma frequência havia clashes entre as tribos, não é? Portanto, no fundo o Iémen vive uma guerra civil, não é? E vive uma guerra internacional. É um coquetel bastante interessante para um país, pronto, bastante frágil, eu diria. Está ali a Arábia Saudita, sim, a coligação saudita, sim. E, portanto, o risco para um expatriado é mais no potencial de interesse que possa ter, né, como objeto de negociação. E por isso, com muita pena minha, que adoraria ter ido à zona antiga de Sana, que é a capital, à parte velha, e ainda tentamos ali algumas vezes, das várias vezes que estive na capital, mas nunca foi concedido a autorização para ir lá passear. Sim, portanto, só nos mobilizávamos entre aquilo que chamamos da guest house, onde dormíamos e comíamos, não é? E os escritórios, que eram literalmente 10 passos, com um vigilante a olhar para nós a sair e outro vigilante a olhar para nós a chegar. Isso não é capital, não é? E depois foste para o sítio, foste para o teu destino final. Exatamente, felizmente, não é? Que era um sítio bastante mais tranquilo em termos de segurança, em termos de medidas de segurança, até porque estávamos a cerca de 70 km de uma das frontlines de guerra mais ativas e portanto, o que nos dava assim uma certa tranquilidade. E não havia registro de incidentes de maior naquela região desde que a guerra estalou. Portanto, o que me permitia, nós vivíamos a 10 minutos a pé do hospital e o que me permitia ir até ao hospital a pé e voltar. Houve só 3 semanas durante estes 6 meses que eu lá estive, em que o país todo ficou completamente bloqueado, portanto, os sauditas bloquearam todas as saídas e entradas no país e tivemos colegas que estavam já em fim de missão ou que iam passar as suas férias de Natal a casa, que ficaram bloqueados 3 semanas na capital à espera da autorização para sair do país. E aí foi uma altura de maior tensão. Aí não tínhamos mobilidade zero, autónoma, portanto tínhamos sempre que sair com staff, mesmo onde eu estava, sim, foi assim. Mas como é que era o teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia, mais uma vez, começava no hospital às 8 da manhã, começávamos sempre com uma reunião de grupo, onde ouvíamos... Trabalhavas com os locais, com os profissionais locais? Sim, a maior parte do staff era nacional, o que me deixou muito feliz, não é? Nós éramos, a dada altura, éramos talvez 4 expatriados, eu era a única fisioterapeuta, não é? Eu, como te disse, fui abrir o serviço, e depois recrutamos uma fisioterapeuta nacional e mulher, para a minha grande alegria, não é? Porque, mais uma vez, uma mulher mobiliza-se, mesmo uma mulher iemenita acaba por se mobilizar muito mais facilmente. Um fisioterapeuta dificilmente conseguiria tratar um homem e um fisioterapeuta homem dificilmente conseguiria tratar uma mulher, e muito mais naquilo que era uma das nossas vontades, que era começar algum trabalho na área da saúde da mulher, portanto aí seria praticamente impossível. E portanto, de facto, temos conseguido encontrar uma mulher com as competências que encaixavam mais no perfil, deixou-me mesmo muito feliz. E, portanto, começávamos sempre às 8 da manhã no hospital com uma reunião então do grupo, em que ouvíamos, no fundo, os médicos emergencistas a fazerem um relato do turno da noite, o que é que tinha acontecido, quantos feridos é que tinham entrado. A maior parte dos nossos utentes eram utentes de ortotrauma e casos... muitos mais casos de acidentes de viação, porque como um país sem rei nem roque, não é? Não há regras para nada e, portanto, a taxa de acidentes de viação era gigantesca e como a taxa de nascimentos, portanto, mesmo em tempos de guerra, faz-se muito amor e nascem muitos bebés. E, portanto, havia muitos casos de ginecologia obstetrícia e vários deles bastante complicados, até porque muitas vezes as pessoas vinham de sítios bem remotos e sem condições de mobilidade, de transporte, e, portanto, e no fundo recebíamos essa... Trabalhavas em todas as áreas da fisioterapia, sim, é isso? em todas as áreas da fisioterapia, sim. E no fundo o início foi muito tentar perceber quais eram as áreas core do hospital, não é? E tentar perceber como é que a fisioterapia poderia ali encaixar de maneira a melhorar, ou, digamos assim, os serviços prestados naquelas áreas. Portanto, foi um trabalho muito giro, de muita reflexão, não é? De isto é fundamental, isto não é fundamental. Até porque os recursos são super escassos, não é? Os recursos são super escassos. E eu saberia que íamos ter uma fisioterapeuta local, não é? Nacional, e que a dada altura essa fisioterapeuta iria ter que conseguir fazer sozinha, por um tempo indeterminado, aquilo que eu propusesse, não é? Enquanto coordenadora daquele serviço que se iria montar.
E, portanto, houve ali, obviamente, um trabalho grande de eliminação, não é? E o teu trabalho foi bem recebido? Ou havia tensão e sobrolhos carregados de quem já lá estava? Olha, foi aparentemente muito bem recebido sempre. Depois houve ali uma fase em que, eu diria, 2 meses depois de eu ter chegado, em que se questionou, mais em termos de coordenação, porque a coordenação mudou, portanto a coordenação na capital, o que é que estava um projeto de fisioterapia, porque é que estava a acontecer um projeto de fisioterapia naquele hospital em concreto, que não conseguiam perceber qual era a mais-valia desse Por exemplo, projeto. na enfermagem, a medicina é evidente, não é? É evidente demais. A fisioterapia é uma coisa tão óbvia, não é? Exatamente, mas eu acho que esse é um dos grandes motivos que me faz, que me dá motivação extra para trabalhar numa organização como os Médicos Sem Fronteiras, onde o papel do fisioterapeuta não é óbvio, ou seja, é muito óbvio, como tu dizes, o papel do enfermeiro, do médico, até nas várias valências da medicina, claro. Mas do fisioterapeuta é de género. É assim tão fundamental, pronto, e foi um trabalho muito interessante, até de, mais uma vez... Estás a abrir caminho para outros, não é? Sim, exatamente, não é? E no fundo, há trabalho que, quando o fisioterapeuta está presente naquelas equipas, não é? Vamos aliviar carga, é verdade, a médicos e enfermeiros, não é? Que até nem sabem muito bem o que fazer em determinadas circunstâncias, porque são da área da fisioterapia, não é? Que são mais relacionadas com tomadas de decisão em relação a determinadas intervenções e que vão depois ter impacto na funcionalidade daquele utente. Há muitos traumas que se recebem que não vêm nos livros, não é? Porque são traumas completamente... vêm-se nos filmes, talvez, não é? Não, estou a perceber. E, portanto, as decisões às vezes são difíceis, não é? Onde o que se faz e o que não se faz, até onde é que se vai. E tendo um fisioterapeuta na equipa, o tipo de conversa que se tem em relação ao futuro daquele utente é mais rico, obviamente, não é? E conseguem-se, obviamente, ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar o futuro, mas conseguem-se, eu diria... chegar a decisões clínicas bem mais ponderadas e talvez mais acertadas. E como é que era a tua... Tu podias, nessa cidade, tu imaginar como é que era a tua vida enquanto pessoa? Tu depois circulavas normalmente, conseguias ter uma vida social aí, num país em guerra? Conseguia, foi mesmo muito rico. Mas conseguias andar sozinha na rua, etc? Olha, nós não devíamos, mas às vezes eu conseguia negociar essa possibilidade e pronto. E a verdade é que quando as coisas se acalmaram em termos de segurança, depois deste bloqueio, não é? Houve ali umas semanas em que não havia espaço nenhum para negociação, mas depois as coisas acalmaram e, portanto, eu também fiquei lá 6 meses, portanto, deu tempo um bocado para tudo. Mas sim, era possível ir ao mercado sozinha, a sexta-feira era o nosso dia de folga, o dia sagrado, não é? O dia da reza, e portanto nós, se tínhamos que fazer algum trabalho no hospital, era muito ocasional e portanto era mesmo dia de folga. E nesses dias, por norma, ou almoçávamos em casa dos colegas de trabalho e portanto, sempre entre mulheres, e portanto dançávamos, comíamos e era um bocado a filme mesmo. É muito giro ver estas mulheres fora dos seus trajes que as cobrem completamente e perceber como são completamente humanas e como adoram divertir-se e têm uma dose de loucura super saudável. Com muita pena que os homens não pudessem ter acesso a como os meus colegas ocidentais, não pudessem ter acesso a este lado, que era e tão elas, bonito. Como é que tu vias? Isso é uma coisa curiosa. Claro. Tu tinhas pena, até porque naturalmente estás habituado a um contexto muito mais misturado. Sim. Tu notas que as mulheres também tinham no fundo, essa pena, que não pudessem estar a conviver mais com homens, ou é uma coisa que é tão natural para elas? Elas nunca assumiriam. Nunca assumiriam isso, não é? Não, nunca, mas tinham curiosidade, não é? Perguntavam-nos coisas sobre os nossos colegas expatriados e havia ali umas paixões não confessadas, mas óbvias, mas que nunca sairiam do plano platónico. Porque nesse capítulo a coisa é claramente... Há restrições óbvias, não é? Há restrições muito óbvias. E há coisas assim muito engraçadas, até posso partilhar uma delas. O briefing que eu recebi quando cheguei ao terreno, onde ia mesmo viver e trabalhar, foi muito claro em relação a ser completamente proibido estabelecer uma relação amorosa com o local. Isso era completamente proibido, seria motivo para eu ser extraditada imediatamente. Portanto, porque as diferenças culturais e religiosas são de tal maneira grandes, não é?
que seria motivo para uma mini-guerra civil se instalar logo ali. Portanto, exatamente. Foi engraçado, não é? Porque não esperei que Mas as indicações... Mas aposto que são coisas que falham, quer dizer, aquelas proibições que falham de certeza, não é? Sim, falham, felizmente, de uma maneira óbvia, pelo menos, provavelmente falham, mas ninguém dá conta e ainda bem, não é? Portanto, acho que é inteligente se conseguir fazer isso assim. Mas falham sempre, e pelo menos uma história era conhecida de ter falhado e, portanto... Alguém que se apaixona por um local ou uma local sim, e, portanto, sim, foi exatamente, um amor proibido. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso dá um livro, tens que escrever um livro um dia desses, com essas histórias, todos esses episódios. Muito bem, tiveste lá aquele tempo todo, esse tempo, regressaste e estás aqui desde essa altura, é isso? Estou aqui desde o fim de abril, sim, deste ano. Nós estamos em setembro? Estamos em setembro, 5 meses, eu diria, 4 meses e meio. Já estás aí, de certeza, com aquele... síndrome quase de abstinência. O que é que se segue? Olha, entretanto, quando eu fui para o IEMAN, eu comecei também o meu mestrado na área da saúde da mulher. Eu já tinha feito uma pós-graduação no Alcoitão, entretanto, o mestrado surgiu naturalmente, ao fim de 8 anos quase, e... Portanto, o primeiro ano ficou feito, agora neste verão, e falta agora a tese, não é? E a minha vontade é poder desenvolver a minha tese no terreno, portanto, inserido num projeto dos Médicos Sem Fronteiras. E, portanto, no fundo, ainda não aconteceu nada, eu diria, porque estou quase em negociações para ver se isso vai acontecer ou não, se faz sentido ou não. Mas não é? É garantido que vais voltar a sair em emissão? É garantido que sim. Pode demorar mais alguns meses ou menos alguns meses, mas estás a imaginar a tua vida, o resto dos teus dias a fazer isto de vez em quando? Sim. É só uma questão temporária? Não fazes planos? Como é que é? Eu tenho muita dificuldade em me projetar muito para a frente, por isso eu diria que durante os próximos 5 anos, sim, seguramente. Volta e meia sais? Sim, volta e meia saio, mas sempre a voltar a Portugal, sim, ou seja, quero sempre ter um pé em Portugal, até porque tenho ótimos... E queres sair sempre em missão? Ou por exemplo, uma coisa como te aconteceu, ou como fizeste no Qatar, em que vais trabalhar para um hospital, uma clínica, num sítio quaquer, pode ser também uma saída? Está perfeitamente em cima da mesa, essa possibilidade, sim. Tens algum país de sonho? Ou países que queiras visitar? Onde queiras, enfim, trabalhar ou... Sim, eu tenho que ir trabalhar para o Reino Unido a dada altura na minha vida, até porque foi uma das primeiras... Tens ou queres? Não, tenho porque quero muito, não é? Portanto, é uma coisa que tenho por cumprir. O primeiro passo concreto que eu dei para esta fase de começar a trabalhar fora do país foi precisamente tratar do processo de reconhecimento profissional para o Reino Unido. E, portanto, tenho muita vontade de trabalhar lá, e especificamente na área da saúde da mulher. Das poucas definições que vou tendo, essa é uma delas. O resto um bocadinho ao sabor dos acontecimentos. Sim, e como país assim para visitar, eventualmente para viver, mas tenho muita vontade de conhecer, é a Nova Zelândia. E eu acho que um dos grandes atrativos é estar ali nos nossos antípodas. Exatamente, mais longe não dá. Exatamente. Depois só Marte. Isso. Diz uma coisa, entramos aqui na reta final da nossa conversa, mas tem aqui 3 ou 4 curiosidades ainda que queria satisfazer. Todos nós, provavelmente, em todos os sítios do planeta, temos os nossos momentos de infelicidade, e muitas vezes a infelicidade é à custa da percepção de que nos faltam coisas. Não tenho isto, ou não estou a conseguir aquilo, ou a vida está difícil, ou se calhar eu acho que está difícil. Quando tu passas por sítios em que a realidade é bem mais dura que a nossa, faz-te relativizar aquilo que às vezes, ou que noutros momentos sentirias que de facto era um problema, ou posto de outra maneira, se calhar mais macro. Epá, não nos queixamos demais. Queixamos-nos demasiado, sem dúvida nenhuma. Eu já tinha isso muito claro para mim, não é? Ainda antes de ter esta felicidade de poder contactar com estas realidades diferentes da nossa, mas é absolutamente inquestionável que todos nos queixamos demasiado, e acho que seria de facto super terapêutico para quase todos nós, e não precisamos sair do país, não é? Acho que há vários cenários em Portugal, por exemplo, que podemos visitar e dos quais podemos fazer parte, que nos dão esse banho de realidade e nos fazem imbuir imediatamente de sentimento de gratidão. Sim, sem dúvida que nos queixamos demasiado, somente quando vivemos muito na nossa bolha, não é? E nas nossas relações, no nosso contexto, sim, é muito fácil entrarmos por aí, sim. Outra coisa que eu queria aqui ver contigo, que é, dizias há pouco que há muito mais coisas que nos aproximam do que nos separam. E estamos a falar de coisas a sério.
ou por baixo de dimensões realmente estruturantes, como é a religião, a política, a cultura de uma forma geral, etc. Eu sinto às vezes que há verdadeiras guerras tribais entre as corporações, não é? Entre os fisioterapeutas, que é o auxiliar, o médico é enfermeiro, o enfermeiro que não pode com o outro, então se for um enfermeiro de reabilitação mais não sei o quê. Enfim, há esse quase que ódio visceral, que provavelmente tem uma dimensão aqui muito, enfim, animal, que está aqui por baixo. Territorial e, portanto, que emerge nas diferentes dimensões. Neste caso, numa sociedade mais organizada como a que temos, é através da minha dimensão corporativa. Não sentes que há uma falta de tolerância absolutamente brutal, desde logo nestas pequenas quesílias corporativas? Sim. E que conselho é que tu deixas, que beba da tua experiência agora mais pelo mundo fora? É interessante, não é? Porque a questão, eu como vivi muito essa realidade também, e agora consigo ver as coisas de uma outra perspectiva. Eu acho que um dos problemas, eventualmente, será o facto de nós termos que lutar pela nossa posição enquanto profissionais, não é? Há esta necessidade, porque o mercado é muito mais competitivo quando há muitos mais profissionais, talvez, do que aqueles que são necessários, ou pelo menos na zona geográfica onde queremos trabalhar, não é? Provavelmente haverá. E o que não acontece quando as necessidades são maiores do que a oferta, não é? Portanto, quando as necessidades são maiores do que a oferta, não há provavelmente sequer tempo, nem energia, não é? Para estarmos com estas... No Iémen, ninguém se chateia, o fisioterapeuta não se chateia com o enfermeiro, porque é preciso gente, não é? Exatamente, e o que nós queremos é, não é? Nós queremos é partilha, não é? Eu quero é formar as enfermeiras parteiras, não é? O melhor possível na área do pavimento pélvico, não é? Eu quero é que elas consigam utilizar esse conhecimento o melhor possível, porque eu sei que nós não vamos ter capacidade para fazer isso tudo sozinhos, não é? E os ginecologistas, os obstetras, portanto, há esta partilha de conhecimento que faz todo o sentido, e eu mesmo senti em relação a outros profissionais a partilharem os seus conhecimentos comigo, não é? Que acho, obviamente, super bonito, e acho que é assim que devem as coisas funcionar. Entendo que viramos todos um bocado mais animais e racionais, horizontais, não é? Quando temos aqui um posto a manter, não é? E, portanto, temos um lugar para garantir, não é? E muitas vezes... No fundo, é a tua Kalashnikov que está ali pronta a disparar para defender o teu território. Exatamente. Por isso... de alguma maneira, como eu não gosto mesmo desse tipo de confrontos, eu acho que é com muita felicidade para mim, da minha parte, que eu gosto de trabalhar nestes sítios onde há muito mais trabalho, exatamente, do que propriamente este potencial de rivalidade acaba por ser muito menor. Mas eu acho que tem que haver aqui uma reorganização, sem dúvida, não é? E se no fundo se este tipo de guerrilhas acontece, é porque os recursos não estão bem alocados, eventualmente, não é? E, portanto, se houver aqui uma redistribuição de funções e de posições, poderá acalmar. Sim. Tu dizias no início da nossa conversa que quando tiveste ali um certo desencantamento, não é? Quando ainda no segundo ano, e depois a prática profissional também foi desinspiradora naqueles primeiros momentos, quando estavas numas clínicas mais ou menos de toda a vida. De todo modo, também queria que aludiste de alguma forma ao facto da fisioterapia na altura, ou as alternativas que havia na altura são diferentes daquilo que há hoje. Estamos a falar de há mais de 15 anos atrás. Tu és fisioterapeuta desde os 10 anos, com certeza, porque és tão jovem ainda. Exatamente. Isso é um prodígio. Mas o que é que, sobretudo para quem é mais novo, que tem menos esta capacidade, ou não tem a possibilidade de fazer esta ligação mais antiga, o que é que tu podes dizer que é diferente hoje daquilo que era quando tu começaste a tua carreira profissional? Que diferenças é que tu vês, fundamentais? O que é absolutamente diferente é a quantidade de fisioterapeutas empreendedores que vemos hoje em dia no mercado de trabalho, não é? Portanto, há uma quantidade enorme de colegas que se lançaram a abrir os seus espaços, os seus gabinetes, com formatos mais ou menos lineares naquilo que conseguimos imaginar ou pensar no gabinete de fisioterapia, ou com conceitos bastante mais inovadores. E pronto, isto mais uma vez tem a ver com a tal competitividade, não é? Começou a haver um maior número de fisioterapeutas no mercado, engenho, não é? Exatamente, e portanto essa é talvez a grande diferença. Mas em termos sociais,
há um reconhecimento social diferente do papel do fisioterapeuta, que era quase desconhecido, eu até diria, quando nós saímos da faculdade, para uma fatia muito grande da população, não é? Era mais o óbvio, ou seja, era óbvio que um doente neurológico precisava de fisioterapia, era óbvio que um pós-operatório ortopédico mais complicado precisava de fisioterapia, mas saindo do óbvio, era quase desconhecido o potencial enorme, não é? Que cobre praticamente todas as áreas que a fisioterapia tem. E, portanto, essa visibilidade social está claramente aumentada, eu diria definida, não é? Muito mais definida e muito mais exposta. E acho que essa era, sem dúvida, uma responsabilidade nossa, que nós não estávamos a tomar em mãos, não é? E que hoje em dia os fisioterapeutas já assumem como sua e, portanto, já põe a mensagem cá fora. 100% de acordo em relação a essas mudanças. Elizabeth, quem quiser, de alguma forma, seguir os passos que tu foste aqui abrindo, ou esse espaço, os teus passos, que conselhos é que tu darias, ou onde é que as pessoas podem pesquisar para saberem mais como é que podem entrar em missões voluntárias ou não voluntárias, ou o que seja, mas andarem um bocadinho pelo mundo fora, onde é que as pessoas devem pesquisar? Pronto, talvez falar daquilo que é a minha experiência, porque eu tinha esta vontade muito específica em trabalhar com a Health Volunteers Overseas e trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras. Portanto, o que eu diria era, a partir do momento em que sinalizam a ONG para a qual querem trabalhar, literalmente online, consegue-se fazer todas as pesquisas necessárias, não é? Que depois nos permitem perceber se queremos mesmo fazer aquilo ou não, e mesmo o início do processo de recrutamento é sempre online. Portanto, preencher um formulário, não é? Google, exatamente, isso, é mais intuitivo impossível, sim, mais intuitivo é mesmo depois impossível. A seguir os passos. E depois a seguir os passos. Por fim, saber mais sobre ti, onde é que as pessoas podem descobrir mais alguma coisa sobre ti? Alguma rede social em particular que tu sigas, ou que tu uses, ou coisa que não de uma forma muito organizada, nem muito completa, mas eu vou postando algumas coisas no Facebook e mais recentemente no Instagram, por isso voltei ao Leixões este ano com a minha equipa de voleibol, portanto, pelo menos mês a mês vou renovando a minha presença por lá e depois, entretanto, surgir alguma coisa lá que se vê. Como Elizabeth Braga? Elizabeth Braga, exatamente. E apareces. Elizabeth, muito obrigado pelo teu tempo, por esta partilha, pela tua partilha aí pelo mundo fora também. Um dos meus objetivos é ficar mais rico com cada conversa e foi amplamente conseguido, portanto, muito obrigado. Muito obrigada. E vai-nos mantendo a par dessas tuas incursões por aqui, por lá fora e por aqui. Quanto a si, foi uma conversa bem diferente daquilo que eu costumo ter, mas é claro que é uma fisioterapeuta e é uma fisioterapeuta altamente empreendedora, para além da sua dimensão empresarial, mas tem aqui um empreendedorismo mais social, também conta e é uma dimensão diferente que nem sempre exploramos e, portanto, depois fica aqui patente essa possibilidade. E eu aposto que desse lado há muita gente que se vai sentir inspirada para andar por aí a fazer coisa e, portanto, eu desafio-a a contar-nos as suas histórias, a fazer-me chegar a sua história. O que é que achou desta conversa com a Elizabeth? E se aventurar, se tiver a coragem para andar por aí, depois faça-nos chegar o resultado dessas incursões. Ficamos a aguardar. Muito obrigado, até uma próxima conversa.